Perguntava a si mesma, trêmula de cólera. Será preciso ler isto no tribunal? Agora havia queimado seus navios. Foi então que o escrivão leu a carta, que produziu uma impressão esmagadora. Perguntaram a Mitya se a reconhecia. Sim, e não a teria escrito se não tivesse bebido. Nós nos odiávamos por muitas causas, Katia. Mas juro-te que, malgrado meu ódio, eu te amava, e tu não me amavas. Recaiu sobre seu banco, torcendo as mãos. O procurador e o defensor perguntaram, cada qual por sua vez, a Katarina Ivanovna, por quais motivos havia ela, a princípio, dissimulado aquele documento e deposto num tom completamente diverso. Sim, menti ainda há pouco, contra minha honra e minha consciência, mas queria salvá-lo, precisamente porque ele me odiava e me desprezava. Oh, desprezava-me, sempre me desprezou. Desde o instante em que lhe fiz aquela saudação, até o chão, por causa daquele dinheiro. Senti-o logo, mas fiquei muito tempo sem acreditá-lo. Quantas vezes li em seus olhos. Tu vieste, no entanto, tu mesma à minha casa. Oh, ele nada tinha compreendido, não adivinhou por que eu fora, só pode pensar na baixeza. Julga todos os outros por si, disse com furor Katia no auge da exaltação. Queria casar comigo somente por causa da minha herança. Somente por isso. Sempre suspeitei disso. É uma fera. Estava certo de que durante toda a minha vida eu tremeria de vergonha diante dele e que ele poderia desprezar-me e dominar-me. Eis por que queria desposar-me. É a verdade. Tentei vencê-lo por um amor infinito. Queria mesmo esquecer sua traição, mas ele nada compreendeu. Nada. Pode ele compreender alguma coisa? É um monstro. Não recebi essa carta senão no dia seguinte, à noite. Trouxeram-ma do botequim e de manhã estava ainda decidida a perdoar-lhe tudo, até mesmo sua traição. O procurador e o presidente acalmaram-na do melhor modo possível. Estou certo de que eles próprios tinham talvez vergonha de aproveitar-se de sua exaltação para acolher tais confissões. Ouviram-nos dizer: compreendemos seu sofrimento, creia-o. Somos capazes de compartilhar de seus sentimentos, etc. E, no entanto, arrancavam aquele depoimento de uma mulher enlouquecida, presa de uma crise de nervos. Enfim, com uma lucidez extraordinária, como acontece frequentemente em semelhante caso, descreveu ela como se desarranjara, naqueles 2 meses, a razão de Ivan Fyodorovitch, obsedado pela ideia de salvar o monstro e o assassino, seu irmão. Ele se atormentava, exclamou ela. Queria atenuar a falta, confessando-me que ele próprio não gostava de seu pai e tinha talvez desejado sua morte. Oh, é uma consciência de Eskol, eis as causas de seus sofrimentos. Não tinha segredos para mim. Ia ver-me todos os dias como meu único amigo. Tenho a honra de ser sua única amiga, disse ela num tom de desafio, com os olhos brilhantes. Foi ele 2 vezes à casa de Smerdyakov. Um dia veio dizer-me, se não foi meu irmão quem matou, se foi Smerdyakov, porque divulgou-se essa lenda, talvez seja eu também culpado, porque Smerdyakov sabia que eu não gostava de meu pai e pensava talvez que eu desejasse sua morte. Foi então que lhe mostrei essa carta. Ficou definitivamente convencido da culpabilidade de seu irmão. Estava aterrorizado, não podia suportar a ideia de que seu próprio irmão fosse um parricida. Há 1 semana que isso o torna doente. Nestes últimos dias, delirava. Verifiquei que sua razão se perturbava. Ouviram-no andar falando sozinho pelas ruas. O médico que mandei buscar em Moscou examinou-o anteontem e disse-me que a febre nervosa ia se declarar, e tudo isso por causa do monstro. Ontem soube da morte de Smerdyakov, e isto foi para ele o derradeiro golpe. Tudo isso por causa desse monstro, e a fim de salvá-lo. Certamente não se pode falar assim e fazer tais confissões, senão uma vez na vida, nos seus derradeiros momentos, por exemplo, ao subir-se no cadafalso. Mas isto convinha precisamente ao caráter de Katia. Era bem a mesma moça impetuosa que havia corrido à casa de um jovem libertino para salvar seu pai. A mesma que havia pouco, altiva e casta, sacrificara publicamente seu pudor virginal, contando a nobre ação de Mitya com o único objetivo de amenizar a sorte que o esperava. E agora se sacrificava igualmente, mas por um outro, tendo talvez naquele instante, somente, sentido pela primeira vez quanto aquele outro lhe era querido.
Sacrificava-se por ele no seu terror, imaginando de súbito que ele se perdia com o seu depoimento, que havia matado em lugar do irmão, sacrificava-se a fim de salvá-lo, a ele e à sua reputação. Uma questão angustiante surgia. Tinha ela caluniado Mitya a respeito de suas antigas relações? Não. Não mentia cientemente, gritando que Mitya a desprezava por causa daquela saudação até o chão. Acreditava nisso, estava profundamente convencida, desde aquela saudação talvez, de que o ingênuo Mitya, que a adorava ainda naquele momento, zombava dela e a desprezava. E somente por orgulho deixara-se dominar por um amor extremado por ele, por orgulho ferido, e esse amor assemelhava-se a uma vingança. Talvez aquele amor extremado se tivesse tornado um amor verdadeiro. Talvez Katia não quisesse outra coisa melhor, mas Mitya havia ofendido até o fundo de sua alma com a sua traição e aquela alma não perdoava. A hora da vingança soara bruscamente e todo o rancor doloroso, acumulado no coração da mulher ofendida, exalara-se de um só jato. Entregando Mitya, entregava-se ela própria. Assim que ela terminou, seus nervos a traíram, a vergonha invadiu-a. Sofreu nova crise de nervos, foi preciso carregá-la para fora. Naquele momento, Grushenka correu, gritando para Mitya, tão rapidamente que não houve tempo para detê-la. Mitya, aquela víbora te perdeu. Vós a vistes em ação, acrescentou fremente, dirigindo-se aos jurados. A um sinal do presidente, agarraram-na e levaram-na para fora. Ela se debatia, estendendo os braços para Mitya. Este lançou um grito e quis correr-lhe ao encontro. Subjugaram-no, não sem dificuldade. Penso que as espectadoras ficaram satisfeitas. O espetáculo valia a pena. O médico de Moscou, que o presidente mandara chamar para cuidar de Ivan, veio fazer seu relatório. Declarou que o doente atravessava uma crise das mais perigosas, que deveriam levá-lo dali imediatamente. Na antevéspera, o paciente fora consultá-lo, mas recusara tratar-se, malgrado a gravidade de seu estado. Confessou-me que tinha alucinações, encontrava mortos na rua e que Satã lhe fazia visitas todas as noites, concluiu o famoso doutor. A carta de Katarina Ivanovna foi ajuntada às provas documentárias. Tendo o tribunal deliberado, decidiu prosseguir os debates e mencionar nos autos os depoimentos inesperados de Katarina Ivanovna e de Ivan Fyodorovitch. Os depoimentos das últimas testemunhas só fizeram confirmar os precedentes, mas com certos detalhes característicos. Aliás, a acusação à qual chegamos resume-os todos. Os derradeiros incidentes haviam superexcitado os espíritos, esperavam-se com uma impaciência febril os discursos e o veredito. Fietilkovitch estava aterrorizado com as revelações de Katarina Ivanovna. Em compensação, o procurador triunfava. Houve suspensão da audiência por 1 hora. Às 8 da noite em ponto, creio, o procurador começou sua acusação. 6. A acusação. Caracterização. Hippolyte Kirillovitch tomou a palavra com um tremor nervoso, a fronte e as têmporas banhadas de um suor frio, o corpo percorrido por arrepios, como o contou depois. Olhava aquele discurso como seu chef d'œuvre, seu canto de cisne, e morreu tuberculoso 9 meses mais tarde, justificando assim essa comparação. Pôs nele todo o seu coração e toda a inteligência de que era capaz, revelando um senso cívico inesperado e interesse pelas questões ardentes. Seduziu sobretudo pela sinceridade, acreditava sinceramente na culpabilidade do acusado e acusava não só por dever, em virtude de suas funções, mas animado do desejo de salvar a sociedade. Até mesmo as damas hostis, no entanto, a Hippolyte Kirillovitch, convieram na viva impressão que ele produzira. Começou com uma voz irregular que em breve se firmou e ressoou na sala inteira até o fim. Mas apenas acabara sua acusação, esteve a ponto de desmaiar. Senhores jurados, este caso teve repercussão na Rússia inteira. No fundo, por que admirar-se disso? Estamos habituados a todas essas coisas. Por desgraça, esses casos sinistros quase não nos emocionam mais. É nossa apatia que deve causar horror e não o crime de tal ou qual indivíduo. Por que essa indiferença? De onde vem que reajamos tão fracamente diante dos fenômenos que nos pressagiam um futuro sombrio?
Será preciso atribuir isso ao cinismo, ao esgotamento precoce da razão e da imaginação de nossa sociedade, tão jovem ainda, mas já tão débil? A subversão de nossos princípios morais ou a ausência total desses princípios? Deixo em suspenso estas perguntas, que nem por isso são menos angustiantes e solicitam a atenção de cada cidadão. Nossa imprensa, no começo tão tímida ainda, prestou, no entanto, alguns serviços à sociedade, porque sem ela não conheceríamos a licenciosidade desenfreada e a desmoralização que revela sem cessar a todos, e não apenas aos frequentadores das audiências que se tornaram públicas sob o novo reinado. E que lemos nos jornais. Atrocidades, diante das quais o processo atual empalidece e parece quase sem importância. A maior parte de nossas causas criminais atesta uma espécie de perversidade geral que entrou em nossos costumes e é difícil de combater como flagelo social. Aqui é um jovem e brilhante oficial da alta classe que assassina sem remorso um modesto funcionário a quem devia dinheiro e sua criada, a fim de reapossar-se de uma promissória, e rouba o dinheiro. E isto servirá para meus prazeres. Realizado seu crime, retira-se, depois de ter posto um travesseiro sob a cabeça das vítimas. Em outra parte, um jovem herói, condecorado pela sua bravura, estrangula como um salteador na grande estrada a mãe de seu chefe, e para persuadir seus cúmplices, assegura-lhes que aquela mulher ama-o como a um filho, confia nele e, por conseguinte, não tomará precauções. São monstros, mas em nossa época não ouso dizer que estejamos diante apenas de casos isolados. Outro, sem chegar até o crime, pensa da mesma maneira e é tão infame quanto o outro, mas em seu foro íntimo. A sós com sua consciência, pergunta a si mesmo, talvez, não será a honra um preconceito? Vão dizer que calunio nossa sociedade, que estou fora de meu juízo, que exagero? Pois seja, nada de melhor exigiria, senão que me enganasse a este respeito. Não me acrediteis, considerai-me como um doente, mas lembrai-vos de minhas palavras. Mesmo que eu não diga senão a 20ª parte da verdade, é de fazer fremir. Olhai quantos suicídios ocorrem entre os jovens, e eles se matam sem perguntar a si mesmos, como Hamlet, o que haveria em seguida. A questão da imortalidade da alma, da vida futura, não existe para eles. Vede nossa corrupção, nossos devassos. Ao lado deles, Fyodor Pavlovich, a desgraçada vítima deste processo, parece uma criança inocente. Ora, nós todos o conhecemos, vivia entre nós. Sim, a psicologia do crime na Rússia será talvez estudada um dia por espíritos eminentes, entre nós e na Europa, porque o assunto vale a pena. Mas este estudo virá depois, com vagar, quando a incoerência trágica da hora atual, não sendo mais que uma recordação, poderá ser analisada mais imparcialmente do que sou eu capaz de fazê-lo. No momento, nós nos atemorizamos ou fingimos atemorizar-nos, embora saboreando esse espetáculo como amadores de sensações fortes, que sacodem nossa cínica ociosidade, ou como as crianças, escondemos a cabeça sob o travesseiro à vista desses fantasmas que passam, para esquecê-los em seguida na alegria e nos prazeres. Mas um dia ou outro será preciso refletir, fazer nosso exame de consciência, dar-nos conta de nosso estado social. Um grande escritor do período precedente, no final de uma de suas obras-primas, comparando a Rússia a uma fogosa troika que galopa para um fim desconhecido, exclama: "Ah, troika, ligeira como um pássaro, quem, pois, te inventou?" E num ímpeto de entusiasmo acrescenta que, diante dessa troika em disparada, todos os povos se afastam respeitosamente. Nota. Gogol em As Almas Mortas. Fim da nota. Seja assim, senhores, bem o quero, mas na minha humilde opinião, o genial artista concluiu assim, num acesso de entusiasmo ingênuo, ou talvez temesse a censura da época. Porque, atrelando somente seus heróis à sua troika, os Sobakievich, os Nozdriov, os Tchitchikov, qualquer que seja o cocheiro, ir-se-ia Deus sabe onde com tais corcéis. Ora, são os corcéis de outrora, bem inferiores aos nossos, temos melhores. Nota. Sobakievich, nome forjado pelo autor, de Sobaco, cão. Fim da nota. Aqui o discurso de Hippolyte Kirillovich foi interrompido por aplausos.
O liberalismo do símbolo da troika russa agradou. Na verdade, os aplausos foram raros, de sorte que o presidente não achou mesmo necessário ameaçar o público de mandar evacuar a sala. No entanto, Hippolyte Kirillovitch sentiu-se reconfortado. Nunca o haviam aplaudido. Tinham recusado escutá-lo durante tantos anos e, de repente, podia fazer-se ouvir por toda a Rússia. Quem é, pois, essa família Karamazov que adquiriu de súbito tão triste celebridade? Talvez exagere, mas parece-me que ela resume certos traços fundamentais de nossa sociedade contemporânea em estado microscópico, como uma gota de água resume o sol. Vede aquele velho debochado, aquele pai de família que acabou tão tristemente. De raça nobre, tendo estreado na vida como mesquinho parasita, um casamento imprevisto proporciona-lhe um pequeno capital. A princípio vulgar, velhaco e palhaço obsequioso, é antes de tudo um usurário. Com o tempo, à medida que se enriquece, vai tomando asas. A humildade e a bajulação desaparecem. Resta apenas um cínico mau e zombador, um debochado. Nenhum senso moral, uma sede de viver inextinguível. De parte os prazeres sensuais, nada existe. Eis o que ele ensina a seus filhos. Na qualidade de pai, não reconhece nenhuma obrigação moral, zomba dela, deixa seus filhos ainda meninos nas mãos dos criados e regozija-se quando os levam. Esquece-se mesmo deles totalmente. Toda a sua moral se resume nesta frase. Après moi le déluge. Nota. Depois de mim o dilúvio. Frase atribuída a Luís XV por uns e a Madame Pompadour por outros. Fim da nota. É o contrário de um cidadão. Destaca-se completamente da sociedade. Pereça o mundo, contanto que eu me ache bem, eu só. E acha-se bem, sente-se completamente contente, quer levar aquela vida ainda 20 ou 30 anos. Engana seu filho e com o dinheiro dele, herança de sua mãe que se recusa a entregar-lhe, procura tomar-lhe a amante. Não quero abandonar a defesa do acusado a um eminente advogado vindo de Petersburgo. Eu também direi a verdade. Eu também compreendo a indignação acumulada no coração desse filho. Mas basta a respeito desse desgraçado velho. Recebeu sua recompensa. Lembremos, no entanto, que era um pai e um pai moderno. Será caluniar a sociedade dizer que há nela muitos como ele? A maior parte dentre eles não se exprime com tanto cinismo, porque são mais bem educados, mais instruídos, porém, no fundo, têm a mesma filosofia. Admitamos que seja eu pessimista. Está entendido que me perdoareis. Não me acrediteis, mas deixai que me explique. Havereis de lembrar-vos, contudo, de algumas de minhas palavras. Vejamos os filhos desse homem. Um está diante de vós, no banco dos réus. Serei breve a respeito dos outros. O mais velho destes é um desses rapazes modernos, brilhante pela sua instrução e pela sua inteligência, que não crê em nada, no entanto, e já renegou muitas coisas como seu pai. Todos nós o ouvimos, era recebido cordialmente em nossa sociedade, não ocultava suas opiniões, muito pelo contrário, o que me encoraja a falar agora dele com alguma franqueza, não a título pessoal, mas somente como membro da família Karamazov. Ontem, suicidou-se aqui, na extremidade da cidade, um desgraçado, idiota, implicado estreitamente neste processo, antigo criado e talvez filho natural de Fyodor Pavlovich Smerdyakov. Contou-me, lamuriando, no inquérito, como esse jovem Karamazov, Ivan Fyodorovich, o amedrontara com seu niilismo moral. Tudo, segundo ele, é permitido, e nada doravante deve ser proibido. Eis o que ele me ensinava. Essa doutrina deve ter acabado de desarranjar o espírito do idiota, se bem que certamente sua doença e o terrível drama ocorrido na casa lhe tenham também perturbado o cérebro. Mas esse idiota é o autor de uma observação que teria feito honra a um observador mais inteligente. Eis por que falei dele. Se há, disse-me ele, um dos filhos de Fyodor Pavlovich que mais se parece com ele pelo caráter, é Ivan Fyodorovich. A respeito dessa observação, que considero característica, não quero insistir mais, pois acho indelicado seguir por esse caminho. Não quero tirar conclusões e prognosticar unicamente a ruína para esse jovem destino. Vimos hoje que a verdade é ainda poderosa no seu jovem coração, que os sentimentos familiares não estão ainda sufocados nele pela irreligião e pelo cinismo das ideias, e inspirados ainda mais pela hereditariedade do que pelo verdadeiro sofrimento moral.
O mais moço, ainda adolescente, é piedoso e modesto. Ao inverso da doutrina sombria e dissolvente de seu irmão, aproxima-se dos princípios populistas, ou do que assim se chama em certos meios intelectuais. Ligou-se ao mosteiro, esteve mesmo quase a ponto de tomar o hábito. Reencarna, parece-me, inconscientemente, o fatal desespero que leva uma multidão de pessoas em nossa desgraçada sociedade, por temor do cinismo corruptor e porque atribuem falsamente todos os nossos males à cultura ocidental, a voltar, como dizem, ao solo natal, a lançar-se, por assim dizer, nos braços da terra natal, como crianças aterrorizadas pelos fantasmas se refugiam sobre o seio esgotado de sua mãe, para dormir tranquilamente e escapar às visões que as amedrontavam. Quanto a mim, formulo os melhores votos para esse adolescente tão bem dotado. Desejo que seus nobres sentimentos e suas aspirações pelos princípios populistas não degenerem posteriormente, como ocorre com frequência, num sombrio misticismo do ponto de vista moral e num estúpido chauvinismo do ponto de vista cívico, dois ideais que ameaçam a nação de males ainda mais graves, talvez, do que a perversão precoce, proveniente da cultura ocidental mal compreendida e adquirida em vão, tal como a de que sofre seu irmão. As alusões ao chauvinismo e ao misticismo receberam alguns aplausos. Sem dúvida, deixara-se Hippolyte Kirillovitch arrebatar, e tudo isso não quadraria com o processo, sem contar que era pouco claro, mas aquele tuberculoso avinagrado tinha muita vontade de fazer-se ouvir, pelo menos uma vez na vida. Contou-se mais tarde que na caracterização de Ivan Fyodorovitch obedecera a um sentimento pouco delicado. Batido uma ou duas vezes por ele em discussões em público, queria agora vingar-se. Ignoro se podia concluir assim. Aliás, tudo isso não era senão uma introdução antes de abordar diretamente o caso. O terceiro filho dessa família moderna está no banco dos réus. Sua vida e suas façanhas se desenrolam diante de nós. Chegou a hora em que tudo se exibe à luz meridiana. Ao contrário de seus irmãos, dos quais um é um ocidental, o outro um populista, representa a Rússia natural, não toda, Deus nos livre. E, no entanto, ei-la, a nossa querida Rússia, sente-se, ouve-se nele a Machuca. Há em nós uma estranha liga de bem e de mal. Amamos Schiller e a civilização, ao mesmo tempo fazemos barulho nos botequins e arrastamos pela barba nossos companheiros de embriaguez. Acontece-nos ser excelentes, mas só quando tudo nos vai bem. Nós nos entusiasmamos pelos mais nobres ideais, com a condição de alcançá-los sem esforço e sem que isso nos custe alguma coisa. Não gostamos de pagar, mas gostamos muito de receber. Fazei-nos a vida feliz, dai-nos todos os bens possíveis, e vereis como somos gentis. Não somos ávidos, de certo, mas dai-nos o máximo de dinheiro possível, e vereis com que desprezo pelo vil metal nós o dissiparemos em uma noite de orgia. E se nos recusam o dinheiro, mostraremos como sabemos arranjá-lo, se preciso. Mas procedamos com ordem. Vemos em primeiro lugar o pobre menino abandonado, descalço no quintal, segundo a expressão de nosso respeitável concidadão de origem alemã. Ai, repito, não abandono a ninguém a defesa do acusado. Sou acusador e defensor. Somos também seres humanos capazes de apreciar a influência das primeiras impressões de infância sobre o caráter. Mas o menino torna-se um rapaz, ei-lo oficial. Suas violências e uma provocação a duelo obrigam-no a exilar-se para uma cidade fronteiriça. Naturalmente, farreia, leva a vida a rédeas soltas. Temos, sobretudo, necessidade de dinheiro, e após longas discussões, transige com seu pai em troca de 6.000 rublos que lhe são enviados. Notai. Assinou um papel. Existe uma carta dele em que renuncia quase ao resto e termina, por esta soma, a questão por causa da herança. Foi então que travou conhecimento com uma moça culta, de nobre caráter. Não entrarei em detalhes, vós acabais de ouvi-los. Trata-se de honra e de abnegação, e eu me calo. A imagem do rapaz frívolo e corrupto, mas inclinando-se diante da verdadeira nobreza, diante de uma ideia superior, nos pareceu das mais simpáticas. Mas em seguida, nesta mesma sala, mostraram-nos o reverso da medalha. Não ouso tampouco lançar-me em conjecturas e abstenho-me de analisar as causas. Nem por isso deixam essas causas de existir.
Essa mesma pessoa, com as lágrimas de uma indignação muito tempo contida, declara-nos que foi ele o primeiro a desprezá-la pelo seu ímpeto imprudente, impetuoso talvez, porém nobre e generoso. O noivo desta jovem teve um sorriso zombador que somente dele não podia ela suportar. Sabendo que a havia traído, porque pensava ele poder permitir-se tudo no futuro, até mesmo a traição, sabendo disto, ela lhe entrega 3.000 rublos, dando-lhe a entender claramente que adivinha suas intenções. Pois bem, recebê-los-ás, sim ou não? Terás a coragem? Diz-lhe seu olhar penetrante. Ele a olha, compreende-lhe perfeitamente o pensamento, ele mesmo o confessou perante vós. Depois apropria-se desses 3.000 rublos e gasta-os em 2 dias com seu novo amor. Em que acreditar? Na primeira lenda, no nobre sacrifício de seus derradeiros recursos e na homenagem à virtude, ou no reverso da medalha, na baixeza dessa conduta? Nos casos comuns convém procurar a verdade entre os extremos. Não é o caso aqui. Muito provavelmente mostrou-se ele tão nobre da primeira vez como vil da segunda. Por quê? Porque somos uma natureza ampla, um Karamazov. Eis onde quero chegar. Capaz de reunir todos os contrastes e de contemplar ao mesmo tempo 2 abismos, o do alto, o abismo dos sublimes ideais, e o de baixo, o abismo da mais ignóbil degradação. Lembrai-vos da brilhante ideia formulada ainda há pouco pelo Sr. Rakitin, o jovem observador, que estudou de perto toda a família Karamazov. A consciência da degradação é tão indispensável a essas naturezas desenfreadas quanto a consciência da nobreza moral. E é verdade. Essa mistura antinatural lhes é constantemente necessária. 2 abismos, senhores. 2 abismos simultaneamente, senão não estamos satisfeitos. Falta alguma coisa à nossa existência. Somos amplos, amplos como nossa mãe, a Rússia. Tudo admitimos e a tudo nos acomodamos. A propósito, senhores jurados, acabamos de falar desses 3.000 rublos e me permito antecipar um pouco. Imaginai que com esse caráter, tendo recebido esse dinheiro ao preço de uma tal vergonha, da derradeira humilhação, imaginai que no mesmo dia tenha podido separar a metade, costurá-lo num amuleto e ter em seguida a constância de andar com ela um mês inteiro sobre seu peito, malgrado a falta de recursos e as tentações? Nem por ocasião de suas orgias nos botequins, nem quando lhe foi preciso deixar a cidade para arranjar em casa de sabe Deus quem o dinheiro necessário, a fim de subtrair sua bem-amada às seduções de seu pai e seu rival, ousa tocar naquele amuleto. Não fosse senão para não deixar sua amiga exposta às intrigas do velho, de que se mostrava tão ciumento, deveria ter desfeito seu amuleto e montado guarda em torno dela, aguardando o momento em que ela lhe diria, sou tua, para levá-la para longe daquele meio fatal. Mas não recorreu ao seu talismã, e sob qual pretexto? O primeiro pretexto, dissemo-lo, era que necessitava de dinheiro, no caso de querer sua amiga partir com ele. Mas esse primeiro pretexto, segundo as próprias palavras do acusado, deu lugar a um outro. Enquanto, diz ele, carregar comigo este dinheiro, sou um miserável, mas não um ladrão, porque posso sempre ir encontrar minha noiva e, apresentando-lhe a metade da soma do que fraudulentamente me apropriei, dizer-lhe, vês, gastei a metade de teu dinheiro e provei que sou um homem fraco e sem consciência, e se queres um miserável, emprego os termos do acusado, mas não um ladrão, porque então não te teria trazido esta metade, ter-me-ia apropriado dela como da primeira. Singular explicação. Esse arrebatado sem caráter, que não pôde resistir à tentação de aceitar 3.000 rublos em condições tão vergonhosas, dá prova de súbito de uma firmeza estoica, e anda com 1.000 rublos no pescoço sem ousar neles tocar. Quadra-se isto com o caráter que analisamos? Não. E permito-me contar-vos como o verdadeiro Dmitri Fyodorovich teria procedido se estivesse verdadeiramente decidido a costurar seu dinheiro num amuleto. A primeira tentação, fosse apenas para causar prazer à sua bem-amada, com a qual já havia despendido a metade do dinheiro, teria descosido o amuleto e retirado, digamos, 100 rublos para a primeira vez, porque de que serve restituir absolutamente a metade, quando 1.400 rublos são suficientes? Dá na mesma. Sou um miserável e não um ladrão, porque restituirei 1.400 rublos. Um ladrão teria guardado tudo. Algum tempo depois, teria de novo retirado uma cédula, depois uma terceira, e assim por diante, até a penúltima, no fim do mês. Um miserável, não um ladrão.
Gastei 29 cédulas, restituirei a 30ª. Um ladrão não agiria assim. Mas essa penúltima cédula desapareceu por sua vez e teria ele olhado a derradeira dizendo a si mesmo: não vale mais a pena, gastemos esta como as outras. Eis como teria procedido o verdadeiro Dmitri Karamazov, tal como o conhecemos. Quanto à lenda do amuleto, está em contradição absoluta com a realidade. Pode-se supor tudo menos isso, mas voltaremos a isso. Depois de ter exposto ordenadamente tudo quanto o inquérito conhecia das discussões de interesses e relações entre pai e filho, concluindo de novo que era totalmente impossível estabelecer a respeito da divisão da herança, a qual havia prejudicado o outro, Hippolyte Kirillovitch, a propósito daqueles 3.000 rublos que se tornaram uma ideia fixa no espírito de Mitya, trouxe à baila a perícia médica. 7. Bosquejo histórico. A perícia médica quis provar-nos que o acusado não está em seu juízo cabal e é maníaco. Sustento que está no uso de sua razão. Mas isto é o pior de tudo. Se não estivesse com todo o seu juízo, talvez se tivesse mostrado mais inteligente. Eu reconheceria de boa vontade sua mania, mas num ponto somente, assinalado pela perícia, a maneira de ver o acusado a respeito desses 3.000 rublos de que seu pai o havia fraudado. Não obstante, pode-se encontrar um ponto de vista bem mais direto que a propensão do acusado à loucura para explicar sua exasperação constante a propósito desse dinheiro. Quanto a mim, partilho inteiramente da opinião do jovem médico que acha que o acusado goza e gozava de todas as suas faculdades e estava apenas exasperado e irritado. Eis o que importa. Não eram aqueles 3.000 rublos que constituíam o objeto da exaltação constante do acusado, mas bem outra causa que excitava sua cólera. Essa causa era o ciúme. Aqui, Hippolyte Kirillovitch estendeu-se a respeito da fatal paixão do acusado por Grunchenka. Começou pelo momento em que o acusado se dirigira à casa da jovem pessoa para bater nela, de acordo com a expressão dele. Mas em lugar disso ficou a seus pés e foi o começo desse amor. Ao mesmo tempo, essa pessoa é notada pelo pai do réu, coincidência fatal e surpreendente, porque aqueles dois corações inflamaram-se ao mesmo tempo com uma paixão desenfreada, como verdadeiros Karamazov, se bem que conhecessem desde antes a jovem mulher. Possuímos a própria confissão dela. Zombava, diz ela, de um e do outro. Sim, essa intenção veio-lhe de repente ao espírito e finalmente os dois ficaram enfeitiçados por ela. O velho, que adorava o dinheiro, preparou 3.000 rublos somente para que ela fosse à casa dele e em breve chegou a estimar-se feliz se ela consentisse em casar-se com ele. Temos testemunhos formais a este respeito. Quanto ao réu, conhecemos a tragédia que viveu. Mas tal era o jogo da jovem pessoa. Essa sereia não deu nenhuma esperança ao desgraçado, senão no derradeiro momento, quando, de joelhos diante dela, estendia-lhe os braços. Enviai-me para o presídio com ele, fui eu que o impeli, sou a culpada, gritava ela com um sincero arrependimento por ocasião da detenção. O Sr. Rakitin, o talentoso jovem que já citei e que empreendeu descrever este caso, definiu em algumas frases concisas o caráter da heroína. Um desencanto precoce, a traição e o abandono do noivo que a seduzira, depois a pobreza, a maldição de uma honesta família, por fim a proteção de um velho rico que, aliás, ela encara ainda agora como seu benfeitor. Naquele jovem coração, talvez inclinado ao bem, a cólera amontoou-se. Tornou-se calculista, amante da acumulação de dinheiro, zomba da sociedade e tem-lhe rancor. Isto explica o ter podido ela zombar de um e de outro, por pura maldade. Durante esse mês em que o réu ama sem esperança, degradado pela sua traição e pela sua desonestidade, está além disso enlouquecido, exasperado por um ciúme incessante de seu pai. E para cúmulo, o velho insensato esforça-se por seduzir o objeto de sua paixão por meio daqueles 3.000 rublos que seu filho lhe reclama como a herança de sua mãe. Sim, convenho que era duro de suportar. Havia motivo para ficar maníaco. E não era o dinheiro que importava, mas o cinismo repugnante que conspirava contra a sua felicidade com aquele mesmo dinheiro. Em seguida, Hippolyte Kirillovitch abordou a gênese do crime no espírito do réu, baseando-se nos fatos. Em primeiro lugar, limitamo-nos a vociferar nos botiquins durante todo aquele mês. Dizemos voluntariamente tudo quanto nos passa pela cabeça, até mesmo as ideias mais perigosas.
Somos expansivos, mas não se sabe por quê. Exigimos que nossos ouvintes nos testemunhem inteira simpatia, tomem parte em nossos desgostos, façam coro, não nos estorvem em nada. Senão, ai deles. Seguia-se o caso do capitão Snegiryov. Os que viram e ouviram o acusado durante esse mês tiveram finalmente a impressão de que ele não se ateria a simples ameaças contra seu pai e que na sua exasperação era capaz de levá-las a efeito. Aqui o procurador descreveu a reunião de família no mosteiro, as conversações com Alyosha e a cena escandalosa em casa de Fyodor Pavlovich, em que o réu havia irrompido na sala depois do jantar. Não estou certo, prosseguiu Hippolyte Kirillovitch, de que antes dessa cena tivesse já o réu resolvido suprimir seu pai. Mas esta ideia lhe viera já, encarava-a. Os fatos, as testemunhas e sua própria confissão o provam. Confesso, senhores jurados, que até hoje hesitava em crer na premeditação completa. Estava persuadido de que havia ele encarado por várias vezes aquele momento fatal, mas sem precisar a data e as circunstâncias da execução. Minha hesitação cessou em presença desse documento esmagador, apresentado hoje ao tribunal pela senhorita Vierkotseva. Vós ouviste, senhores, sua exclamação. É o plano, o programa do assassinato. Eis como definiu ela aquela desgraçada carta de bêbado. Com efeito, essa carta estabelece a premeditação. Foi escrita 2 dias antes do crime, e sabemos que naquele momento, antes da realização de seu horrendo projeto, jurava o réu que, se não encontrasse quem lhe emprestasse o dinheiro no dia seguinte, mataria seu pai, para tomar o dinheiro que estava debaixo do travesseiro, num envelope amarrado com uma fita cor-de-rosa, assim que Ivan partir. Estás ouvindo? Assim que Ivan partir. Por conseguinte, tudo está combinado. As circunstâncias são previstas e tudo se passou como ele o escrevera. A premeditação não tem dúvida alguma. O crime tinha o roubo como móvel. Está escrito e assinado. O acusado não renega sua assinatura. Dir-se-á, é a carta de um bêbado. Mas isto não atenua nada, pelo contrário. Escreveu, estando bêbado, o que havia combinado em estado lúcido. Senão, ter-se-ia abstido de escrever. Mas objetar-se-á, talvez, por que gritou seu projeto nos botequins? Quem premedita tal ato cala-se e mantém seu segredo. É verdade, mas então tinha ele apenas veleidades, sua intenção amadurecia. Posteriormente mostrou-se mais reservado a esse respeito. Na noite em que escreveu aquela carta, depois de ter se embriagado no botequim à capital, ficou excepcionalmente silencioso, manteve-se à parte sem jogar bilhar, limitando-se a maltratar um caixeiro de armazém, mas inconscientemente, incapaz de renunciar a discutir, de acordo com seu hábito. De certo, uma vez resolvido a agir, devia o réu recear ter-se gabado por demais em público de suas intenções, e que isso pudesse servir de prova contra ele quando executasse seu plano. Mas que fazer? Não podia recolher suas palavras e esperava safar-se ainda dessa vez. Fiamo-nos em nossa estrela. Senhores, deve-se reconhecer que fez ele grandes esforços antes de chegar a esse ponto, e para evitar um desenlace sangrento, pedirei amanhã dinheiro a todo mundo, escreve ele na sua linguagem original, e se mo recusarem, o sangue correrá. De novo, vemo-lo agir em estado lúcido, como tinha escrito quando estava ébrio. Aqui, Hippolyte Kirillovitch descreveu pormenorizadamente as tentativas de Mitya para arranjar dinheiro para evitar o crime. Relatou suas gestões junto a Samsonov, sua visita a Lyagave. Fatigado, mistificado, faminto, tendo vendido seu relógio para pagar a viagem, embora levando consigo 1.500 rublos, com efeito, atormentado pelo ciúme por causa de sua bem-amada que deixou na cidade, suspeitando de que na sua ausência pudesse ela ir encontrar-se com Fyodor Pavlovich, regressa afinal. Deus seja louvado. Ela não esteve lá. Ele próprio a acompanha à casa de seu protetor Samsonov. Coisa estranha, não temos ciúme de Samsonov, e é este um detalhe característico. Corre a seu posto de observação no quintal e ali sabe que Smerdyakov teve uma crise, que o outro criado está doente. O campo está livre, os sinais estão em suas mãos, que tentação! Não obstante, resiste. Vai à casa de uma pessoa por todos respeitada, a senhora Koklakova.
Essa senhora, que se compadeceu desde muito tempo da sorte dele, dá-lhe o mais sábio dos conselhos, renunciar à farra, àquele amor escandaloso, àquelas excursões pelos botiquins em que se gastava sua jovem energia, e partir para as minas de ouro na Sibéria. Lá está o derivativo para as forças que refervem no senhor, para seu caráter romanesco, ávido de aventuras. Depois de ter descrito o desenlace do encontro e o momento em que o réu soube de repente que Grushenka não ficou em casa de Samsonov, bem como o furor do infeliz ciumento, a ideia de que ela o enganava e se encontrava agora em casa de Fyodor Pavlovich, Hippolyte Kirillovich concluiu, fazendo notar a fatalidade desse incidente. Se a criada tivesse tido tempo de dizer-lhe que a bem-amada dele estava em Mokroe com seu primeiro amante, nada teria acontecido. Mas estava transtornada, jurou a seus deuses, e se o réu não a matou ali mesmo, foi porque correu em perseguição da infiel. Mas notai isso. Embora fora de si, apodera-se de um pilão de cobre. Por que precisamente um pilão? Por que não outra arma? Mas se nos preparávamos para essa cena, encarada havia um mês, se qualquer coisa parecida com uma arma se nos apresenta, dela nos apoderamos como tal. Desde um mês dizíamos a nós mesmos que um objeto daquele gênero poderia servir de arma, de modo que não hesitamos. Por conseguinte, o réu sabia o que fazia ao agarrar aquele fatídico pilão. Ele no jardim de seu pai, o campo está livre, nenhuma testemunha, uma escuridão profunda e o ciúme. A suspeita de que ela está ali, nos braços de seu rival, e zomba dele, talvez naquele instante, apodera-se de seu espírito. E não somente a suspeita, trata-se bem disto, a velhacaria salta aos olhos. Ela está ali, naquele quarto onde há luz, está em casa dele, por trás do biombo, e o infeliz desliza para a janela, olha com delicadeza, resigna-se e se vai prudentemente para não praticar uma desgraça, para evitar o irreparável. E querem fazer-nos acreditar nisso, a nós que conhecemos o caráter do acusado, que compreendemos seu estado de espírito revelado pelos fatos, sobretudo então quando estava a par dos sinais que permitiam penetrar logo na casa. A este propósito, Hippolyte Kirillovich abandonou provisoriamente a acusação e achou necessário estender-se a respeito de Smerdyakov, a fim de liquidar o episódio das suspeitas dirigidas contra ele e de liquidar de uma vez por todas essa ideia. Não negligenciou nenhum detalhe e todo mundo compreendeu que, malgrado o desdém que testemunhava por essa hipótese, considerava-a, no entanto, muito importante. 8. Dissertação a respeito de Smerdyakov. Em primeiro lugar, de onde vem a possibilidade de semelhante suspeita? Quem primeiro denunciou Smerdyakov como assassino foi o próprio réu, por ocasião de sua prisão. Contudo, até hoje, não apresentou ele o menor fato em apoio dessa inculpação, nem mesmo uma alusão mais ou menos verossímil a um fato qualquer. Em seguida, 3 pessoas somente confirmam seus dizeres. Seus 2 irmãos e a senhora Svietlova. Mas o mais velho formulou essa suspeita somente hoje, no curso de um acesso de demência e de febre nervosa. Antes, durante estes 2 meses, estava persuadido da culpabilidade de seu irmão e nem mesmo procurou combater essa ideia. Aliás, voltaremos a isso. O mais moço declara não ter nenhuma prova que confirme sua ideia da culpabilidade de Smerdyakov e se baseia unicamente nas palavras do acusado e na expressão de seu rosto. Proferiu 2 vezes ainda há pouco esse argumento extraordinário. A senhora Svietlova exprimiu-se de uma maneira talvez ainda mais estranha. Podeis crer no acusado, não é homem de mentiras. Eis todas as acusações alegadas contra Smerdyakov por essas 3 pessoas que estão muito interessadas na sorte do réu. E, no entanto, a acusação contra Smerdyakov circulou e persiste. Pode-se acreditar nisso? Pode-se imaginá-la? Aqui, Hippolyte Kirillovich julgou necessário esboçar o caráter de Smerdyakov, que pôs fim a seus dias numa crise de loucura. Apresentou-o como um ser fraco, de instrução rudimentar, conturbado por ideias filosóficas acima de seu alcance, aterrorizado diante de certas doutrinas modernas sobre o dever e a obrigação moral que lhe inculcavam, na prática, pela sua vida descuidada, seu amo Fyodor Pavlovich, talvez seu pai, e na teoria, por meio de conversações filosóficas estranhas, o filho mais velho do defunto, Ivan Fyodorovich.
que apreciava essa diversão, sem dúvida por tédio ou por uma necessidade de zombaria, não tendo encontrado outro emprego. Descreveu-me ele próprio seu estado de espírito, os derradeiros dias que passou na casa de seu amo, explicou Hippolyte Kirillovitch. Mas outras pessoas atestam a coisa. O acusado, seu irmão e até mesmo o criado Gregório, isto é, todos aqueles que deviam conhecê-lo de perto. Além disso, atingido de epilepsia, Smirdiakov era medroso como uma galinha. Caía a meus pés e beijava-os, declarou-nos o réu, quando não compreendia ainda o prejuízo que poderia causar-lhe essa declaração. É uma galinha epilética, dizia ele do outro, na sua linguagem pitoresca. E eis que o acusado, ele mesmo o atesta, faz dele seu homem de confiança e o intimida a ponto de consentir ele, afinal, em servir-lhe de espião e de informante. Nesse papel de espião, traz seu amo, revela ao acusado a existência do envelope das cédulas e os sinais por meio dos quais pode-se chegar até ele. Aliás, poderia ele agir de outro modo? Ele me matará, dava-me bem conta disso, dizia ele, tremendo, no inquérito, se bem que seu carrasco já estivesse detido e fora de condições de molestá-lo. Suspeitava de mim a cada instante, e eu, gelado de terror, apressava-me para acalmar-lhe a cólera, em comunicar-lhe todos os segredos, a fim de provar minha boa-fé e ter a vida salva. Tais são as palavras, anotei-as. Quando gritava por mim, acontecia-me atirar a seus pés. De natural bastante honesto, gozando da confiança de seu amo, que comprovara essa honestidade quando seu criado lhe entregou o dinheiro que ele havia perdido, o infeliz Smirdiakov deve ter sentido profundo arrependimento de sua traição àquele a quem amava como seu benfeitor. Os epiléticos, gravemente atacados, de acordo com o relato de psiquiatras eminentes, têm a mania de acusar-se a si mesmos. A consciência de sua culpabilidade atormenta-os, têm remorsos, muitas vezes sem motivos, exageram suas faltas, forjam mesmo crimes imaginários. Acontece que semelhante indivíduo torna-se verdadeiramente culpado e criminoso sob a influência do medo, da intimidação. Além disso, pressentia ele a possibilidade de uma desgraça em vista das circunstâncias. Quando o filho mais velho de Fyodor Pavlovitch, Ivan Fyodorovitch, partiu para Moscou, no mesmo dia do drama, Smirdiakov suplicou-lhe que ficasse, mas sem ousar, com sua covardia habitual, dar-lhe parte de seus temores de uma maneira categórica. Limitou-se a alusões que não foram compreendidas. É preciso notar que para Smirdiakov, Ivan Fyodorovitch representava como que uma defesa, uma garantia de que nada de desagradável aconteceria enquanto estivesse ele presente. Lembrai-vos da frase de Dmitri Fyodorovitch na sua carta de ébrio. Matarei o velho, contanto que Ivan parta. Por conseguinte, a presença de Ivan Fyodorovitch parecia a todos garantir a ordem e a calma na casa. Parte ele e Smirdiakov, cerca de uma hora depois, tem uma crise, bastante compreensível, aliás. É preciso mencionar aqui que, presa do terror e de uma espécie de desespero, Smirdiakov, nos derradeiros dias, sentia particularmente a possibilidade de uma crise próxima, que se produzia sempre nas horas de ansiedade e de viva emoção. Não se podem, evidentemente, adivinhar o dia e a hora desses ataques, mas cada epilético pode sentir-lhes os sintomas. Assim fala a medicina. Um pouco depois da partida de Ivan Fyodorovitch, Smirdiakov, que se sente abandonado e sem defesa, vai à adega para atender às necessidades da casa e pensa ao descer a escada. Terei ou não um ataque? E se ele me tomasse agora? Precisamente aquele estado de espírito, aquela apreensão, aquelas perguntas provocam o espasmo na garganta, precursor da crise. Precipita-se sem conhecimento no fundo da adega. Esforçam-se em suspeitar desse acidente bem natural, em ver nele uma indicação, uma alusão, revelando a simulação voluntária da doença. Mas nesse caso, pergunta-se logo, por quê? Com que fim? Deixo de lado a medicina. A ciência mente, dizem. A ciência se engana. Os doutores não souberam distinguir a verdade da simulação. Pois seja, admitamos, mas respondei a esta pergunta. Que razão tinha ele para simular? Seria para se fazer notar de antemão na casa onde premeditava um assassínio? Vede, senhores jurados, houve 5 pessoas em casa de Fyodor Pavlovitch na noite do crime. Em primeiro lugar, o dono da casa, mas não se matou a si mesmo, é claro. Em segundo lugar, seu criado Gregório, mas quase foi morto.
Em terceiro lugar, a mulher de Gregório, Marfa Ignatievna, mas seria uma vergonha supô-la assassina de seu amo. Restam, por consequência, duas pessoas em causa, o réu e Smerdyakov. Mas como o acusado afirma que não é ele o assassino, deve ser Smerdyakov, não há outra alternativa, porque não se pode suspeitar de ninguém mais. Eis a explicação dessa acusação sutil e extraordinária contra o infeliz idiota que se suicidou ontem. Justamente porque não havia ninguém em quem deitar a mão. Se tivesse existido a mínima suspeita contra algum outro, uma sexta pessoa, estou certo de que o próprio réu teria tido vergonha de acusar então Smerdyakov e acusaria este outro, porque é perfeitamente absurdo acusar Smerdyakov desse assassinato. Senhores, deixemos a psicologia, deixemos a medicina, deixemos mesmo a lógica. Consultemos os fatos, nada mais que os fatos, e vejamos o que eles nos dizem. Smerdyakov matou, mas como? Só ou de cumplicidade com o réu? Examinemos primeiro o primeiro caso, isto é, o assassinato cometido sozinho. Evidentemente, se Smerdyakov matou, foi por alguma coisa, num interesse qualquer. Mas não tendo nenhum dos motivos que impeliam o acusado, isto é, o ódio, o ciúme, etc., Smerdyakov só matou para roubar, para se apropriar daqueles 3.000 rublos que seu patrão metera diante dele em um envelope. E eis que, tendo resolvido matar, comunica previamente a outra pessoa, que acontece ser a mais interessada, precisamente o réu, tudo quanto se refere ao dinheiro e aos sinais, o lugar onde se encontra o envelope, seu sobrescrito, com o que ele está amarrado. E, sobretudo, lhe comunica aqueles sinais por meio dos quais pode-se entrar em casa de seu amo. Pois bem, é para se trair que ele age assim? Ou a fim de arranjar um rival que talvez tenha também vontade de vir e apoderar-se do envelope? Sim, dir-se-á. Mas falou dominado pelo medo. Como assim? O homem que não hesitou em conceber um ato tão ousado e feroz, e em executá-lo em seguida, comunica semelhantes informações que é o único a conhecer no mundo e que ninguém teria jamais adivinhado se tivesse ele guardado silêncio? Não, por mais medroso que fosse, depois de ter concebido tal ato, esse homem não teria falado a ninguém a respeito do envelope e dos sinais, porque teria sido trair-se de antemão. Teria inventado alguma coisa de propósito e mentido se tivessem exigido dele informações, mas guardado silêncio a respeito. Pelo contrário, repito-o, se não tivesse dito palavra a respeito do dinheiro e dele se tivesse apossado após o delito, ninguém no mundo teria jamais podido acusá-lo de assassinato, tendo o roubo como móvel, porque ninguém, exceto ele, tinha visto aquele dinheiro, ninguém sabia da existência dele na casa. Mesmo acusando-o, ter-se-ia atribuído outro motivo ao crime. Mas na ausência de outros motivos prévios, e como todo mundo, ao contrário, tinha-o visto estimado por seu amo, honrado com sua confiança, ter-se-ia suspeitado logo de início de um homem tendo esses motivos, de um homem que, longe de dissimulá-los, ter-se-ia gabado publicamente, em uma palavra, ter-se-ia suspeitado do filho da vítima, Dmitri Fyodorovich. Teria sido vantajoso para Smerdyakov, assassino e ladrão, que se acusasse esse filho, não é? Pois bem, é a ele, é a Dmitri Fyodorovich que Smerdyakov, tendo premeditado seu crime, fala de antemão do dinheiro, do envelope, dos sinais. Que lógica, que clareza! Chega o dia do crime premeditado por Smerdyakov e ele cai da escada, tendo simulado um ataque de epilepsia. Por quê? Sem dúvida para que o criado Gregório, que tinha intenção de tratar-se, renuncie a isso, talvez vendo a casa sem vigilância e monte guarda. Provavelmente também a fim de que o próprio patrão, vendo-se abandonado e temendo a vinda de seu filho, o que ele não ocultava, redobrasse de desconfiança e de precauções. Sobretudo, enfim, para que o transportem imediatamente, a ele, Smerdyakov, esgotado pela sua crise, da cozinha, onde dormia só e tinha sua entrada particular, para outra extremidade do pavilhão, no quarto de Gregório e de sua mulher, por trás de uma separação, como faziam sempre que tinha ele um ataque, de acordo com as instruções do amo e da compassiva Marfa Ignatievna. Ali, oculto atrás do biombo e para melhor parecer doente,
Começa sem dúvida a gemer, isto é, a despertá-los a noite inteira. O depoimento deles faz fé. E tudo isso a fim de se levantar mais facilmente e matar em seguida seu patrão. Mas, dir-se-á, talvez simulasse uma crise precisamente para desviar as suspeitas, e falou ao réu a respeito do dinheiro e dos sinais para tentá-lo e impeli-lo ao crime. E quando o réu, depois de ter matado, retirou-se levando o dinheiro e talvez fez barulho e despertou testemunhas, então, vede, Smerdyakov se levanta e vai também. Pois bem, que vai ele fazer? Vai assassinar uma segunda vez o patrão e roubar o dinheiro já roubado. Senhores, não é isto o caso para rir? Eu mesmo tenho vergonha de fazer tais suposições. No entanto, imaginai que é precisamente o que afirma o acusado. Quando eu já havia partido, diz ele, depois de ter abatido Gregório e provocado o alarma, Smerdyakov se levantou para assassinar e roubar. Deixe de lado a impossibilidade para Smerdyakov de calcular e de prever os acontecimentos. A vinda do filho exasperado, que se contenta em olhar respeitosamente pela janela, e conhecendo os sinais, retira-se e lhe abandona sua presa. Senhores, proponho uma pergunta seriamente. Em que momento Smerdyakov cometeu seu crime? Indicai esse momento, senão a acusação tomba. Mas talvez a crise fosse real. Tendo recuperado seus sentidos, o doente ouviu um grito, saiu, e então? Olhou e disse a si mesmo, está decidido, matarei o patrão. Mas como soube ele o que se tinha passado, jazendo até então sem conhecimento? Aliás, senhores, a própria fantasia tem seus limites. Pois seja, dirão as pessoas sutis, mas se os dois estivessem de conivência, se houvessem assassinado juntos e partilhado o dinheiro. Sim, há com efeito uma suspeita grave, e antes de tudo com fortes presunções em apoio. Um deles assassina e se encarrega de tudo, enquanto o outro cúmplice fica deitado, simulando uma crise, precisamente para despertar de antemão a suspeita em todos, para alarmar o patrão e Gregório. Pergunta-se, por quais motivos teriam podido os dois cúmplices imaginar plano tão absurdo? Mas talvez não houvesse senão uma cumplicidade passiva da parte de Smerdyakov. Talvez, apavorado, consentiu apenas em não se opor ao assassínio, e pressentindo que o acusariam, pode ter deixado matar seu amo sem defendê-lo, terá obtido de Dmitri Karamazov a permissão de ficar deitado durante aquele tempo como se tivesse uma crise. Estás livre para assassinar, nada tenho com isso. Neste caso, como essa crise teria posto a casa em alvoroço, Dmitri Karamazov não podia consentir em tal convenção. Mas admito que tenha consentido. Nem por isso deixaria de resultar que Dmitri Karamazov é o assassino direto, o instigador, e Smerdyakov, um cúmplice passivo, e nem mesmo isso. Deixou simplesmente fazer por temor e contra a sua vontade. Esta distinção não teria escapado à justiça. Ora, aqui vemos. Por ocasião de sua detenção, o acusado lança toda a culpa sobre Smerdyakov e acusa-o, só a ele. Não o acusa de cumplicidade. Só ele é que assassinou e roubou, é obra de suas mãos. Mas que cúmplices são esses que começam logo a acusar-se? Isto não existe. E notai que risco para Karamazov. É o principal assassino. O outro limitou-se a deixar fazer, deitado atrás do tabique, e ele o ataca. Mas esse comparsa poderia zangar-se e, por instinto de conservação, apressar-se em dizer toda a verdade. Participamos todos dois, contudo, eu não matei, somente tolerei e deixei fazer por temor. Porque Smerdyakov podia compreender que a justiça discerniria logo seu grau de culpabilidade e contar com um castigo bem menos rigoroso que o principal assassino, que queria tirar toda a culpa sobre ele. Mas então teria forçosamente confessado. Contudo, nada disso se dá. Smerdyakov não soprou palavra a respeito da cumplicidade, se bem que o assassino o haja acusado formalmente e apontado todo o tempo como o único autor do crime. Não é tudo. Smerdyakov revelou no inquérito que havia ele próprio falado ao acusado do envelope com o dinheiro e dos sinais, e que sem ele, este nada teria sabido. Se tivesse sido verdadeiramente cúmplice e culpado, teria comunicado a coisa tão voluntariamente no inquérito? Pelo contrário, ter-se-ia desdito, teria certamente desnaturado e atenuado os fatos. Mas não agiu assim.
Somente um inocente que não teme ser acusado de cumplicidade pode agir dessa maneira. Pois bem, num acesso de melancolia mórbida consecutivo à epilepsia e a todo esse drama, enforcou-se ontem, depois de ter escrito este bilhete. Ponho fim a meus dias voluntariamente. Não acusem ninguém de minha morte. Que lhe custaria acrescentar? Sou eu o assassino e não Karamazov. Mas não fez nada disso. Sua consciência não chegou a esse ponto. Ainda há pouco trouxeram dinheiro ao tribunal, 3.000 rublos. As cédulas que se encontravam no envelope que figurava entre as peças de convicção, recebi-as ontem de Smirdiakov. Mas vós não vos esquecestes, senhores jurados, dessa triste cena. Não lhe tornarei a traçar os detalhes, contudo, permitir-me-ei 2 ou 3 observações escolhidas de propósito entre as mais insignificantes, porque não surgirão no espírito de cada um e serão esquecidas. Em primeiro lugar, foi por remorso que ontem Smirdiakov restituiu o dinheiro e enforcou-se. De outro modo, não o teria restituído. E não foi senão ontem à noite, evidentemente, que confessou pela primeira vez seu crime a Ivan Karamazov, como este último declarou. Senão, por que teria este guardado silêncio até agora? Confessou, admitamos. Mas por que, repito, não disse toda a verdade no seu bilhete fúnebre, sabendo que no dia seguinte iam julgar um inocente? O dinheiro apenas não constitui uma prova. Soube completamente por acaso, há uma semana, bem como 2 pessoas aqui presentes, que Ivan Fyodorovich Karamazov mandara trocar na sede da província 2 títulos de dívida a 5% de 5.000 rublos cada um, ou seja, 10.000 ao todo. Isto para mostrar que sempre se pode arranjar dinheiro para uma data fixa e que os 3.000 rublos apresentados não são necessariamente os mesmos que se encontravam na gaveta ou no envelope. Enfim, tendo Ivan Karamazov colhido ontem as confissões do verdadeiro assassino, ficou em seu quarto. Por que não fez imediatamente sua declaração? Por que ter esperado até o dia seguinte? Estimo que se possa adivinhar a razão disso. Doente desde uma semana, tendo confessado ao médico e aos que o cercavam que tinha alucinações e encontrava pessoas mortas, ameaçado pela febre nervosa que se declarou hoje, ao saber de súbito da morte de Smirdiakov, fez este raciocínio. Esse homem está morto, pode-se acusá-lo, salvarei meu irmão. Tenho dinheiro, apresentarei um maço de cédulas, dizendo que Smirdiakov mas entregou antes de morrer. É desonesto, direis, se bem que acuse um morto, mas não é desonesto mentir, mesmo para salvar seu irmão? Pois seja, mas se mentiu inconscientemente, se imaginou que tenha acontecido, com o espírito definitivamente transtornado pela notícia da morte súbita do lacaio. Assististes àquela cena ainda há pouco, vistes em que estado se encontrava aquele homem. Mantinha-se de pé e falava, mas onde estava sua razão? O depoimento do doente foi seguido de um documento, de uma carta do réu à senhorita Vierkotseva, escrita 2 dias antes do crime, de que contém o programa detalhado. De que serve procurar este programa e seus autores? Tudo se passou exatamente de acordo com ele e ninguém ajudou o autor. Sim, senhores jurados, isso se passou como estava escrito. E não fugimos com um temor respeitoso da janela paterna, sobretudo estando persuadidos de que nossa bem-amada se encontrava nos aposentos dele. Não, é absurdo e inverossímil. Ele entrou e foi até o fim. Deve ter matado num acesso de furor, vendo seu rival detestado, talvez com um só golpe de pilão, mas em seguida, depois de ter se convencido por um exame detalhado de que ela não estava ali, não se esqueceu de meter a mão sob o travesseiro e de apoderar-se do envelope com o dinheiro, que figura agora rasgado entre as peças de convicção. Falo disso para assinalar-vos uma circunstância característica. Um assassino experimentado, vindo exclusivamente para roubar, teria deixado no soalho o envelope, tal como foi encontrado junto do cadáver? Smirdiakov, por exemplo, teria levado tudo sem se dar o trabalho de abri-lo perto de sua vítima, sabendo bem que ele continha dinheiro, pois que o vira ser nele metido e lacrado. Ora, desaparecido o envelope, não se podia saber se houvera roubo. Pergunto-vos, senhores jurados, teria Smirdiakov agido assim e deixado o envelope no chão? Não. Assim devia proceder um assassino furioso, incapaz de refletir,
nunca tendo roubado nada, e que mesmo agora se apropria do dinheiro, não como um vulgar malfeitor, mas como alguém que retoma seus bens daquele que os roubou, porque tais eram precisamente, a respeito daqueles 3.000 rublos, as ideias de Dmitri Karamazov, que nele chegavam já à mania. De posse do envelope, que jamais vira antes, rasga-o para certificar-se de que contém dinheiro, depois atira-o fora e foge com as cédulas no seu bolso, sem suspeitar de que deixa assim, atrás de si, sobre o soalho, uma prova esmagadora. Tudo porque foi Karamazov e não Smerdyakov, e não refletiu, aliás, não tinha tempo. Foge, ouve o grito do criado que o alcança, que o agarra, que o detém, vacila e cai derrubado por uma pancada de pilão. O réu salta do alto da paliçada por compaixão. Imaginai que ele nos garante que desceu por piedade, por compaixão, para ver se podia socorrê-lo. Mas seria aquele o momento para enternecimentos? Não. Tornou a descer precisamente para certificar-se de que estivesse ainda viva a única testemunha de seu crime. Qualquer outro sentimento, qualquer outro motivo teriam sido insólitos. Notai que ele se mostra solícito para com Gregório, enxuga-lhe a cabeça com o lenço, depois, crendo-o morto, como que desvairado, coberto de sangue, corre de novo à casa de sua bem-amada. Como não pensou ele que naquele estado imediatamente o acusariam? Mas o próprio réu nos assegura que não prestou atenção a isso. Pode-se admiti-lo, é muito possível. Isto acontece sempre aos criminosos em semelhantes momentos. De um lado, um cálculo infernal. Do outro, o raciocínio falha. Mas naquele minuto perguntava ele somente a si mesmo onde ela estava. Na sua pressa de sabê-lo, corre à sua casa e sabe de uma notícia imprevista, esmagadora para ele. Ela partiu para Mokroe a fim de juntar-se ao seu antigo amante, o indiscutível. 9. Psicologia a vapor. A troika em disparada. Peroração. Chegado a este momento de seu discurso, Hippolyte Kirillovitch, que havia evidentemente escolhido o método de exposição rigorosamente histórico, muito do agrado de todos os oradores nervosos que procuram de propósito quadros estritamente delimitados, a fim de moderar seu ardor, estendeu-se a respeito do primeiro amante, o indiscutível, e formulou a esse respeito algumas ideias interessantes. Karamazov, ferozmente ciumento de todos, apaga-se de súbito e desaparece diante do antigo e do indiscutível. E é tanto mais estranho que antes quase não prestara atenção ao novo perigo que o ameaçava na pessoa desse rival inesperado. Mas representava-se isso como distante, e Karamazov só vive no momento presente. Provavelmente considerava-o mesmo como uma ficção, mas tendo logo compreendido com seu coração dolorido que a dissimulação daquela mulher, sua mentira de ainda há pouco, provinham talvez do fato de que esse novo rival, longe de ser um capricho e uma ficção, representava tudo para ela, toda a sua esperança na vida. Tendo compreendido isto, resignou-se. Pois bem, senhores jurados, não posso passar em silêncio esse traço inesperado no réu. De súbito apareceram a sede da verdade, a necessidade imperiosa de respeitar aquela mulher, de reconhecer os direitos de seu coração, e isto no momento em que, por ela, acabava de tingir suas mãos no sangue de seu pai. É verdade que o sangue vertido gritava já vingança, porque, tendo perdido sua alma, destruído sua vida terrestre, devia, malgrado seu, perguntar a si mesmo naquele momento: que sou eu? Que posso eu ser agora para ela, para essa criatura querida, mais que tudo no mundo, em comparação com esse primeiro amante, o indiscutível, com aquele que, arrependido, volta para essa mulher seduzida outrora por ele, com um novo amor, com propostas leais e a promessa de uma vida regenerada e doravante feliz. Mas ele, o desgraçado, que pode ele oferecer-lhe agora? Karamazov compreendeu tudo isso e que seu crime lhe barrava a estrada, que não passava de um criminoso votado ao castigo e indigno de viver. Esta ideia o esmagou, aniquilou-o. Imediatamente decide-se por um plano insensato que, dado o seu caráter, devia parecer-lhe a única saída para sua terrível situação: o suicídio. Corre a desempenhar suas pistolas em casa do funcionário Pierre Kotin e de caminho tira de seu bolso o dinheiro por causa do qual acaba de manchar suas mãos no sangue de seu pai. Agora, mais do que nunca, tem ele necessidade de dinheiro. Karamazov vai morrer,
Karamazov se mata, hão de lembrar-se disso. Não é por coisa nenhuma que somos poetas. Não é por coisa nenhuma que queimamos nossa vida como uma vela pelos dois lados. Alcançá-la, e lá, uma festa de arromba, uma festa como jamais se viu, para que fique na lembrança, e dela se fale por muito tempo. No meio dos gritos selvagens, das loucas canções e das danças dos ciganos, ergueremos nosso copo para felicitar a bem-amada pela sua nova felicidade. Depois, ali, diante dela, a seus pés, estouraremos os miolos para redimir nossas faltas. Ela se recordará de Mitya Karamazov, verá quanto a amava, lamentará Mitya. Aí temos o pitoresco, a exaltação romanesca em quantidade. Reencontramos o arrebatamento selvagem e a sensualidade dos Karamazov. Mas há algo mais, senhores jurados, que grita na alma, impressiona o espírito sem cessar, envenena o coração até a morte. Esse algo é a consciência, senhores jurados. É seu julgamento, é o remorso. Mas a pistola concilia tudo, é a única solução. Quanto ao outro mundo, ignoro se Karamazov pensou então no que haveria do outro lado e se é capaz disso, como Hamlet. Não, senhores jurados. Em outra parte, tem-se Hamlet. Nós não temos senão Karamazov. Aqui, Hippolyte Kirillovitch traçou um quadro detalhado dos fatos e gestos de Mitya, da cena em casa de Pierkotin, no botequim, com os cocheiros. Citou uma multidão de frases confirmadas por testemunhas e o quadro se impunha à convicção dos ouvintes. Sobretudo impressionava o conjunto dos fatos. A culpabilidade daquele ser desorientado, descuidoso de sua segurança, saltava aos olhos. De que servia a prudência, prosseguiu Hippolyte Kirillovitch. 2 ou 3 vezes esteve ele a ponto de confessar e fez alusões. Seguiam-se os depoimentos das testemunhas. Gritou mesmo ao cocheiro na estrada. Sabes que conduzes um assassino? Mas não podia dizer tudo. Era-lhe preciso, em primeiro lugar, chegar à aldeia de Mokroe e ali terminar o poema. Ora, que é que esperava o infeliz? O fato é que em Mokroe percebeu logo que seu rival indiscutível não é irresistível e que suas felicitações a propósito da nova felicidade não são recebidas com agrado. Mas conheceis já os fatos, senhores jurados, segundo o inquérito. O triunfo de Karamazov sobre seu rival foi completo. Então começa para ele uma crise terrível, a mais terrível de todas as que atravessou. Pode-se reconhecer, senhores jurados, que a natureza ultrajada e o coração criminoso exercem um castigo mais rigoroso que o da justiça humana. Além disso, os castigos que ela inflige trazem um abrandamento à expiação da natureza. São mesmo necessários à alma do criminoso naqueles momentos para salvá-la do desespero, porque posso imaginar o horror e o sofrimento de Karamazov ao saber que ela o amava, que ela repelia por causa dele o antigo amante, que o convidava a ele, Mitya, a uma vida regenerada, prometia-lhe a felicidade, e isto quando tudo está para ele acabado, quando nada mais é possível. A propósito, eis aqui, de passagem, uma observação muito importante para explicar a verdadeira situação do acusado naquele momento. Aquela mulher, objeto de seu amor, permaneceu para ele até o fim, até a detenção, uma criatura inacessível, se bem que apaixonadamente desejada. Mas por que não se suicidou ele então? Por que ter abandonado esse projeto e esquecido até mesmo sua pistola? Essa sede apaixonada de amor e a esperança de estancá-la imediatamente retiveram-no. A embriaguez da festa está como que acorrentado à sua bem-amada, que compartilha da orgia com ele, mais sedutora do que nunca. Ele não se afasta de seu lado e, cheio de admiração, apaga-se diante dela. Esse ardor apaixonado pôde abafar até mesmo por um instante o temor da prisão e o remorso. Por um instante somente. Imagina o estado de alma do criminoso como escravizado a 3 elementos que o dominavam totalmente. Em primeiro lugar, a embriaguez, os vapores do álcool, o barulho da dança e dos cantos. E ela, a tez avermelhada pelas libações, cantando e dançando, sorrindo-lhe, ébria também. Em seguida, o pensamento reconfortante de que o desenlace fatal está ainda afastado, de que virão prendê-lo somente no dia seguinte de manhã. Algumas horas de prazo é muito, pode-se imaginar muita coisa durante esse tempo.
Suponho que terá experimentado sensação análoga à do criminoso a quem levam à forca. É preciso percorrer ainda uma longa rua, a passo, diante de milhares de espectadores. Depois dobra-se para outra rua, ao fim da qual somente se encontra o lugar fatal. No começo do trajeto, o condenado, em cima da carreta ignominiosa, deve imaginar que tem ainda muito tempo para viver. Mas as casas se sucedem, a carreta avança, não tem importância, está ainda longe da esquina da segunda rua. Olha ele corajosamente à direita e à esquerda aqueles milhares de curiosos, indiferentes, que o encaram, e sempre lhe parece que é um homem igual a eles. E eis que dobram para a segunda rua, mas não importa, resta um bom pedaço de caminho. Enquanto vai vendo desfilarem as casas, o condenado pensará, ainda há muitas, e assim até o local da execução. Eis, imagino, o que experimentou Karamazov. Ainda não descobriram o crime, pensa ele. Pode-se procurar alguma coisa, terei tempo de combinar um plano de defesa, de me preparar para resistir, mas no momento, viva a alegria, ela é tão sedutora. Está perturbado e inquieto, contudo consegue retirar a metade de seu dinheiro e escondê-lo. Não posso explicar a mim mesmo de outro modo o desaparecimento da metade dos 3.000 rublos retirados de sob o travesseiro de seu pai. Tendo já ido a Mokroe para fazer farra, conhece aquela velha casa de madeira com seus alpendres e varandas. Suponho que uma parte do dinheiro foi escondida então, pouco tempo antes da detenção, numa fenda ou rachadura, sob uma tábua do parquete, num canto, debaixo do telhado. Por quê? Perguntarão. Uma catástrofe está iminente, sem dúvida. Não pensamos ainda em enfrentá-la. Falta tempo. As têmporas nos batem. Ela nos atrai como um imã, mas tem-se sempre necessidade de dinheiro. Em toda parte é-se alguém com dinheiro. Tal previdência, num momento semelhante, parecer-vos-á talvez estranha. Mas ele mesmo afirma ter, um mês antes, num momento também crítico, posto de lado e cozido num amuleto a metade dos 3.000 rublos. E se bem que seja isso certamente uma invenção, como vamos prová-lo, essa ideia é familiar a Karamazov. Meditou-a. Além do mais, quando afirmava mais tarde ao juiz de instrução ter reservado 1.500 rublos num amuleto, o qual nunca existiu, imaginou isso ali, na hora, talvez, precisamente porque 2 horas antes, retirar e esconder a metade da soma em alguma parte, em Mokroe, por prevenção, até pela manhã, para não aguardar consigo, de acordo com uma inspiração súbita. Lembrai-vos, senhores jurados, de que Karamazov pode contemplar ao mesmo tempo 2 abismos. Nossas pesquisas naquela casa foram vãs, talvez o dinheiro lá ainda esteja, talvez tenha desaparecido no dia seguinte e se encontre agora de posse do acusado. Em todo caso, detiveram-no ao lado de sua amante, de joelhos diante dela, que estava deitada. Estendia-lhe ele os braços, esquecendo tudo mais, a ponto de não ouvir a aproximação daqueles que iam detê-lo. Não teve tempo de preparar uma resposta e foi apanhado desprevenido. E agora, ei-lo diante de seus juízes, diante daqueles que vão decidir de sua sorte. Senhores jurados, há no exercício de nossas funções momentos em que nós mesmos temos quase medo da humanidade. É quando se contempla o terror bestial do criminoso que se vê perdido, mas que quer lutar ainda. É quando o instinto de conservação desperta nele, de repente, quando ele fixa em nós um olhar penetrante, cheio de ansiedade e de sofrimento, quando ele escruta vosso rosto, vossos pensamentos, pergunta a si mesmo de que lado virá o ataque, imagina num instante, no seu espírito perturbado, 1000 planos, mas teme falar, teme trair-se. Esses momentos humilhantes para a alma humana, esse calvário, essa avidez bestial de salvação são horríveis, fazem tremer por vezes o próprio juiz e excitam sua compaixão. E nós assistimos a esse espetáculo. A princípio, aturdido, deixou ele escapar no seu terror algumas palavras das mais comprometedoras. O sangue, mereci, mas logo se reteve. Não sabe ainda que dizer, que responder, e só pode opor uma vã negativa. Sou inocente da morte de meu pai. Eis a primeira trincheira, por trás da qual tentará construir outros trabalhos de defesa. Sem aguardar nossas perguntas, trata de explicar suas primeiras exclamações comprometedoras, dizendo que se acha culpado somente da morte do velho criado Gregório. Sou culpado desse sangue, mas quem matou meu pai, senhores? Quem pode matá-lo, senão eu?
Ouvis, ele nolo pergunta, a nós, que fomos fazer-lhe essa pergunta. Compreendeis esta frase antecipada, se não eu? Essa trapaça, essa ingenuidade, essa impaciência de Karamazov? Não fui eu quem matou, não acrediteis em nada. Quis matar, senhores, apressa-se ele em confessar, tem pressa, mas estou inocente, não fui eu. Convém que quis matar. Vede como sou sincero, apressai-vos também em crer na minha inocência. Nesses casos, o criminoso se mostra por vezes de uma irreflexão, de uma credulidade incríveis. Como por acaso o juiz de instrução lhe faz a pergunta mais ingênua. Não seria Smerdyakov o assassino? Aconteceu o que esperávamos. Zangou-se por ter sido precedido, tomado de improviso, sem que lhe deixassem tempo de escolher o momento mais favorável para empurrar para a frente Smerdyakov. Seu gênio arrebata-o logo ao extremo, afirma-nos energeticamente que Smerdyakov é incapaz de assassinar. Mas não lhe deis crédito, não passa de uma astúcia, não renuncia absolutamente a acusar Smerdyakov, pelo contrário, pô-lo-á ainda em causa, já que não tem outra pessoa, porém mais tarde, porque para o momento o negócio está estragado. Não será talvez senão no dia seguinte, ou mesmo dentro de vários dias. Vós vedes, era o primeiro a negar que foi Smerdyakov, vós vos lembrais, mas agora, estou convencido, não foi talvez senão ele. No momento opõe-nos negações veementes, a impaciência e a cólera lhe sugerem a explicação mais inverossímil. Olhou seu pai pela janela e afastou-se respeitosamente. Ignorava ainda o alcance do depoimento de Gregório. Procedemos ao exame detalhado de suas roupas. Essa operação exaspera-o, mas retoma coragem. Só foram encontrados 1.500 rublos dos 3.000. É então, nesses minutos de irritação contida, que a ideia do amuleto lhe vem pela primeira vez ao espírito. Certamente ele próprio sente toda a inverossimilhança desse conto e tem trabalho para torná-lo mais plausível, para inventar um romance conforme à verdade. Em semelhante caso, o inquérito não deve dar ao criminoso tempo de se reconhecer, proceder por ataque brusco, a fim de que ele revele seus pensamentos íntimos na sua ingenuidade e na sua contradição. Não se pode obrigar um criminoso a falar, senão comunicando-lhe de improviso, como por acaso, um fato novo, uma circunstância de uma extrema importância, que permaneceu até então para ele, não prevista e despercebida. Tínhamos bem pronto um fato semelhante, é o testemunho do criado Gregório, a respeito da porta aberta por onde saiu o acusado. Tinha ele totalmente esquecido e não supunha que Gregório tivesse podido notá-lo. O efeito foi colossal. Karamazov ergue-se, gritando, foi Smerdyakov quem matou, foi ele! Revelando assim seu pensamento íntimo, sob a forma mais inverossímil, porque Smerdyakov não podia assassinar senão depois que Karamazov tivesse dominado Gregório e fugido. Ao saber que Gregório vira a porta aberta antes de cair e ouvira, quando se levantou, Smerdyakov gemer por trás do tabique, ficou aterrorizado. Meu colaborador, o ilustre e sagaz Nikolai Parfenovitch, contou-me mais tarde que naquele momento sentira-se emocionado até às lágrimas. Então, para livrar-se de apuros, apressa-se o réu em contar-nos a história daquele famoso amuleto. Senhores jurados, já vos expliquei por que considero essa história do dinheiro cozido um mês antes num amuleto, não somente como um absurdo, mas como a invenção mais extravagante que se possa imaginar no caso particular. Mesmo apostando para saber quem faria o conto mais inverossímil, nada de pior se teria encontrado. Aqui pode-se confundir o narrador triunfante com os detalhes, esses detalhes cuja realidade é sempre tão rica e que esses infelizes narradores involuntários desdenham sempre como supostamente inúteis e insignificantes. Trata-se bem disto. O espírito deles medita um plano grandioso e ousam objetar-lhes ninharias. Ora, está nisso o defeito da couraça. Pergunta-se ao acusado, onde arranjou o senhor o pano para seu amuleto? Quem o costurou? Eu mesmo o costurei. Mas de onde vem o pano? O acusado ofende-se logo, considera isso como um detalhe quase ofensivo para ele e acreditá-los-íeis está de boa fé. São todos semelhantes. Cortei-o de minha camisa. Perfeito. De modo que amanhã encontraremos na sua roupa íntima essa camisa com um pedaço tirado.
Pensai bem, senhores jurados, que se tivéssemos encontrado essa camisa, e como não encontrá-la na sua mala ou na sua cômoda, se ele disse a verdade, constituiria isto já um fato tangível em favor da exatidão de suas declarações. Mas não se dá a ele conta disso. Não me lembro, pode dar-se que o tenha costurado aproveitando uma touca de minha locadora. Que touca? Tirei-a de seu quarto, andava por ali, uma velharia de algodão. Está bem certo disso? Não, bem certo não. E ele se zanga, no entanto. Como não se lembrar? Nos momentos mais terríveis, quando levam a gente ao suplício, são precisamente de semelhantes detalhes que nos lembramos. O condenado esquecerá tudo, mas um teto verde avistado em caminho ou uma gralha sobre uma cruz voltar-lhe-á à memória. Ao costurar seu amuleto, ocultava-se das pessoas da casa. Deveria lembrar-se desse medo humilhante de ser surpreendido, de agulha na mão, e, como ao primeiro alerta, correu para trás do tabique, há um no seu quarto. Mas, senhores jurados, por que comunicar-vos todos esses detalhes? Exclamou Hippolyte Kirillovitch. É porque o réu mantém obstinadamente até hoje essa versão absurda. Durante estes 2 meses, desde aquela noite fatídica, nada explicou nem acrescentou um fato probante às suas precedentes declarações fantásticas. São ninharias, diz ele, e vós deveis acreditar na minha palavra de honra. Oh, seríamos felizes em acreditar, desejá-lo-íamos ardentemente, ainda que seja só pela honra. Somos chacais, sedentos de sangue humano? Indicai-nos um só fato em favor do réu e nós nos regozijaremos, mas um fato tangível, real, e não as deduções de seu irmão, baseadas na expressão de seu rosto, ou a hipótese de que, batendo no peito, no escuro, devia necessariamente designar o amuleto. Nós nos regozijaremos com esse acontecimento novo. Seremos os primeiros a abandonar a acusação. Agora a justiça reclama, e nós acusamos, sem nada suprimir as nossas conclusões. Depois, Hippolyte Kirillovitch chegou à peroração. Tinha febre. Com uma voz vibrante evocou o sangue vertido. O pai morto por seu filho pela vil intenção de roubá-lo. Insistiu na concordância trágica e flagrante dos fatos. E seja o que for que possa dizer-vos o defensor célebre do réu, malgrado a eloquência patética que fará apelo à vossa sensibilidade, não esqueçais que estáis no santuário da justiça. Lembrai-vos de que sois os defensores do direito, o baluarte de nossa Santa Rússia, dos princípios da família, de tudo quanto lhe é sagrado. Sim, vós representais a Rússia nesse momento, e não somente neste recinto repercutirá vosso veredito. Toda a Rússia vos escuta, a vós, seus sustentáculos e seus juízes, e ficará reconfortada ou consternada pela sentença que ides proferir. Não enganeis sua expectativa. Nossa fatal troika corre a toda a brida, talvez para o abismo. Desde muito tempo, muitos russos elevam os braços, quereriam deter esta corrida insensata. E se os outros povos se afastam ainda da troika em disparada, não é talvez por respeito, como imaginava o poeta, é talvez por horror, por desgosto, notai-o bem. E ainda é bom que se afastem, porque poderiam muito bem erguer um muro sólido diante desse fantasma e pôr eles próprios um freio ao desencadeamento de nossa licenciosidade para se preservar a si mesmos e à civilização. Essas vozes de alarma começam a repercutir na Europa, já as ouvimos. Guardai-vos de tentá-las, de alimentar seu ódio crescente com um veredito que absolveria o parricida. Em suma, Hippolyte Kirillovitch, que se deixara arrebatar, acabou de uma maneira patética e produziu grande efeito. Apressou-se em sair e quase desmaiou na peça contígua. O público não aplaudiu, mas as pessoas sérias estavam satisfeitas. As damas estavam no menos, contudo a eloquência dele também lhes agradou, tanto mais que não lhes temiam as consequências e contavam bastante com Fietiukovitch. Ele vai afinal tomar a palavra e de certo triunfar. Mitya atraía os olhares. Durante a acusação permanecera silencioso, de dentes cerrados, olhos baixos. Uma vez ou outra erguia a cabeça e prestava atenção, sobretudo quando se tratou de Grunchenka. Quando o procurador citou a opinião de Rakitin sobre ela, Mitya teve um sorriso desdenhoso e proferiu bastante distintamente. Bernard! Quando Hippolyte Kirillovitch contou como o havia atormentado por ocasião do interrogatório em Mokroe, Mitya levantou a cabeça, escutou com intensa curiosidade.
Num dado momento, pareceu querer levantar-se, gritar qualquer coisa, mas conteve-se e contentou-se com erguer desdenhosamente os ombros. As proezas do procurador em Mokroe desenfrearam mais tarde os falatórios e zombaram de Hippolyte Kirillovitch. Não pôde ele impedir-se de gabar suas capacidades. A audiência foi suspensa por 1/4 de hora, 20 minutos. Tomei nota de certas opiniões expostas em público. Um discurso sério, observou, franzindo os supercílios, um senhor num grupo. Meteu-se na psicologia, disse outra voz. Tudo isso é rigorosamente verdadeiro. Sim, revelou-se um mestre. Fez o balanço completo. Nós também tivemos a nossa cota, acrescentou uma terceira voz. No começo, lembram-se? Quando disse ele que todos eram como Fyodor Pavlovitch. E no fim também, mas isso não é verdade. Deixou-se arrebatar um pouco. É injusto, injusto. Mas não, foi hábil. Esperou muito tempo sua hora. Falou, afinal. Que irá dizer o defensor? Num outro grupo. Não teve razão em atacar o petersburguês, fazendo apelo à sensibilidade. Lembram-se? Sim, cometeu uma rata. Foi demasiado longe. Um homem nervoso. Estamos aqui a rir, mas como se sentirá o réu? Sim, como se sente Mitya? Que irá dizer o defensor? Num terceiro grupo. Quem é aquela senhora obesa com uma luneta sentada na extremidade? É a esposa divorciada de um general. Conheço-a. Por isso uso uma luneta. Um velho quadro. Mas não, é picante. 2 lugares mais adiante está uma lourinha. Aquela é melhor. Procederam com muita habilidade em Mokroe, não foi? De certo. Voltou a falar disso, como se não o tivesse feito bastante na sociedade. Não pôde conter-se. O amor próprio. Um preterido. É suscetível. Muita retórica, frases grandiloquentes. Sim, e notem que ele quer causar medo. Lembram-se da Troika? Em outra parte tem-se Hamlet, e nós não temos senão Karamazov. Isto não está mal. Isto é endereçado aos liberais. Tem medo. Tem medo também do advogado. Sim, que irá dizer o senhor Fietilkovitch? Pois bem, digo o que disser, não convencerá os nossos mujiques. Acredita que não? Num quarto grupo. O que disse da Troika está bem, principalmente quando fala dos povos. E é verdade, lembras-te? Quando disse que os povos não esperariam. Como assim? Na semana passada, um membro do parlamento inglês interpelou o ministério a respeito dos nihilistas e perguntou: não seria tempo de ocuparem essa nação bárbara para educá-la? Foi a ele que Hippolyte Kirillovitch fez alusão, eu sei. Falou disso a semana passada. Não tem o braço tão longo assim. Por que não bastante longo? Basta que fechemos com Stade e não lhes forneçamos trigo. Onde o arranjarão? Nota. Constrade. Porto e forte militar numa ilha no fundo do Golfo da Finlândia, junto à foz do rio Nieva. Fim da nota. Mas há agora na América. Não é verdade. Mas a sineta fez-se ouvir. Cada qual se precipitou para seu lugar. Fietilkovitch tomou a palavra. 10. A defesa. Uma arma de 2 gumes. Ficou tudo em silêncio às primeiras palavras do célebre advogado. A sala inteira tinha os olhos fixos nele. Começou com uma simplicidade persuasiva, mas sem a menor jactância. Nenhuma pretensão à eloquência e ao patético. Era um homem que conversava na intimidade de um círculo de amigos. Tinha uma bela voz, forte, agradável, em que ressoava algo de sincero, de simples, mas cada qual sentiu logo que o orador podia elevar-se ao verdadeiro patético e tocar os corações com uma força desconhecida. Exprimia-se talvez menos corretamente que Hippolyte Kirillovitch, mas sem longas frases e com mais precisão. Uma coisa desagradou às senhoras. Curvava-se, sobretudo no começo, para não saudar, mas como para lançar-se na direção de seu auditório. Dir-se-ia que seu longo dorso estava provido no meio de uma charneira e capaz de formar quase um ângulo reto. No início falou como que desalinhavadamente, sem método, escolhendo os fatos ao acaso, para deles formar afinal um todo completo. Ter-se-ia podido dividir seu discurso em 2 partes, a primeira constituindo uma crítica, uma refutação da acusação, por vezes mordaz e sarcástica, mas na segunda mudou de tom e de processos, elevou-se de súbito até o patético.
A sala parecia esperar por isso e fremiu de entusiasmo. Abordou diretamente o caso, declarando que, muito embora sua atividade se desenrolasse em Petersburgo, ia muitas vezes à província defender acusados cuja inocência lhe parecia certa ou provável. Aconteceu-me a mesma coisa desta vez, explicou. Bastou-me a leitura dos jornais no começo para que eu notasse algo de impressionante em favor do acusado. Meu interesse foi despertado por um fato bastante frequente na prática judiciária, mas que não se observa nunca, creio, em tal grau e com particularidades tão características como no presente processo. Deveria mencionar este fato somente na minha peroração, mas formularei meu pensamento desde o começo, tendo a franqueza de abordar o assunto diretamente, sem mascarar os efeitos nem poupar as impressões. Será talvez imprudente de minha parte, mas é sincero. Esse pensamento se formula da seguinte maneira. Uma concordância esmagadora de fatos contra o réu, e ao mesmo tempo, nenhum fato que suporte a crítica, se examinado isoladamente. Os boatos e os jornais tinham-me confirmado sempre mais nessa ideia, quando recebi de repente dos parentes do acusado a proposta para defendê-lo. Aceitei com entusiasmo e acabei de convencer-me aqui. Foi afinal para destruir essa funesta concordância dos fatos, para demonstrar a inanidade de cada uma das acusações, considerada isoladamente, que aceitei defender esta causa. Depois deste exórdio, o defensor prosseguiu. Senhores jurados, sou aqui um forasteiro, acessível a todas as impressões, sem partido pré-concebido. O acusado, de caráter violento, de paixões desenfreadas, não me ofendeu anteriormente, como aconteceu a numerosas pessoas desta cidade, o que explica muitas das prevenções contra ele. De certo, convenho que a opinião pública está indignada contra ele, com razão. O réu é violento, incorrigível. Era, no entanto, recebido em toda a parte. Acolhiam-no, mesmo festivamente, na família de meu eminente contraditor. Nota bene. Houve aqui entre o público algumas risadas, aliás, logo reprimidas. Cada um sabia que o procurador recebia Mitya em sua casa contra a sua vontade, unicamente porque se interessava por ele, sua mulher, senhora das mais respeitáveis, porém extravagante, e que gostava de teimar contra seu marido, sobretudo em detalhes. De resto, Mitya ia bastante raramente à casa deles. Não obstante, ouso admitir, prosseguiu o defensor, que mesmo um espírito bastante independente e um caráter tão justo como o meu contraditor tenha podido conceber contra meu constituinte certa prevenção errônea. É tão natural, o infeliz bem que o mereceu. O senso moral e, sobretudo, o senso estético são por vezes inexoráveis. De certo, a eloquente acusação nos apresentou uma análise rigorosa do caráter e dos atos do acusado, um ponto de vista estritamente crítico. Testemunha profundeza psicológica quanto à essência do caso, que não poderia ter sido atingida se o animasse apenas um preconceito contra a personalidade do réu. Mas há coisas piores e mais funestas em semelhante caso que um preconceito hostil. Acontece, por exemplo, quando somos obsessionados por uma necessidade de criação artística, de invenção romanesca, sobretudo com os ricos dons psicológicos que são nosso apanágio. Ainda em Petersburgo tinham-me prevenido, aliás eu mesmo o sabia, que teria aqui como adversário um psicólogo profundo e sutil, que se assinalou desde muito tempo por essa qualidade no mundo judiciário. Mas a psicologia, senhores, embora sendo uma ciência notável, assemelha-se a uma arma de dois gumes. Eis aqui um exemplo tomado ao acaso na acusação. O réu, de noite, no jardim, ao fugir, escala a paliçada, derruba com uma pancada de pilão o criado Gregório, que o agarrou pela perna. Logo depois, salta em terra e durante 5 minutos fica ao lado de sua vítima para saber se a matou ou não. O acusador não quer por coisa alguma no mundo acreditar na sinceridade do acusado, que afirma ter agido por um sentimento de compaixão. Tal sensibilidade será possível em tal momento? Não é natural. O que ele quis precisamente foi assegurar-se de que a única testemunha de seu crime vivia ainda, provando assim que ele o havia cometido porque não podia saltar dentro do jardim por outro motivo. Eis a psicologia. Apliquemo-la por nossa vez ao acaso, mas pela outra extremidade, e será também perfeitamente verossímil. O assassino salta em terra por prudência para assegurar-se de que a testemunha vive ainda, e, no entanto, acaba de deixar no escritório de seu pai, segundo o testemunho do próprio acusador, uma prova esmagadora,
o envelope rasgado cujo sobrescrito indicava que continha ele 3.000 rublos. Se ele tivesse levado o envelope, ninguém no mundo teria sabido da existência desse dinheiro e, por conseguinte, do roubo cometido pelo réu. São os próprios termos de acusação. Mas admitamos a coisa. Eis bem aqui a sutileza da psicologia, que me atribui em tais circunstâncias a ferocidade e a vigilância da águia, e um instante depois a timidez e a cegueira da toupeira. Mas se levo a crueldade e o cálculo ao ponto de tornar a descer, unicamente para ver se a testemunha de meu crime vive ainda, por que ficar, solícito, 5 minutos junto daquela nova vítima, correndo o risco de atrair novas testemunhas? Por que estancar com o meu lenço o sangue que corre do ferimento, para que esse lenço sirva em seguida de peça de convicção? Neste caso, não teria valido mais acabar a golpes de pilão com aquela testemunha incômoda? Ao mesmo tempo, deixa no local outra testemunha, o pilão, de que se apoderou na casa das 2 mulheres, que poderão sempre reconhecê-lo, atestar que o retirou de casa delas, e não o deixou cair na alameda, esquecido por distração no seu afobamento. Não. Atiramos fora nossa arma, encontrada a 15 passos do local onde Gregório tombou golpeado. Por que agir assim? Perguntarão. Foi o remorso de ter assassinado o velho criado? Foi ele que nos fez atirar fora com uma maldição, um instrumento fatal? Não há outra explicação. Se podia sentir remorso desse assassinato, foi certamente porque estava inocente do de seu pai. Um parricida, longe de se aproximar da vítima por compaixão, só teria pensado em salvar a pele. Pelo contrário, repito-o, em lugar de ir atendê-la, teria acabado de rebentar-lhe o crânio. A piedade e os bons sentimentos supõem previamente uma consciência pura. Eis outra espécie de psicologia. É de propósito, senhores jurados, que recorro também eu à psicologia para demonstrar claramente que dela se pode tirar não importa o quê. Tudo depende daquele que opera. Quero falar dos excessos da psicologia, senhores jurados, do abuso que dela se faz. Aqui se ouviram de novo, entre o público, risos aprovadores. Não reproduzirei por inteiro a defesa, limitando-me a citar-lhe as passagens essenciais. 11. Nem dinheiro, nem roubo. Houve uma passagem da defesa que surpreendeu todo mundo. Foi a negativa formal da existência daqueles 3.000 rublos fatais e, por consequência, da possibilidade de um roubo. Senhores jurados, o que impressiona neste processo a qualquer espírito não prevenido é uma particularidade das mais características. A acusação de roubo e, ao mesmo tempo, a impossibilidade completa de indicar materialmente o que foi roubado. Pretende-se que 3.000 rublos desapareceram, mas ninguém sabe se existiram realmente. Julgai. Em primeiro lugar, como viemos a saber da existência desses 3.000 rublos e quem os viu? Somente o criado Smirdiakov, que declarou que se encontravam eles num envelope subscritado. Falou disso antes do drama ao acusado e a seu irmão, Ivan Fyodorovich. A senhora Svietlova foi também informada. Mas essas 3 pessoas não viram o dinheiro e uma questão surge. Se verdadeiramente ele existiu e Smirdiakov o viu, quando foi que o viu a derradeira vez? E se seu amo tivesse retirado esse dinheiro da cama para tornar a guardá-lo no cofre sem lhe o dizer? Notai que, segundo Smirdiakov, estava ele oculto debaixo do colchão. O acusado deve tê-lo arrancado dali. Ora, o leito estava intacto, como está provado nos autos. Como pode ser isso? E, sobretudo, por que os lençóis finos colocados expressamente naquela noite não ficaram manchados pelas mãos ensanguentadas do réu? Mas dir-se-á, e o envelope rasgado sobre o soalho? Vale a pena falar disso. Ainda há pouco fiquei um tanto surpreso por ouvir o próprio eminente acusador dizer a esse respeito, quando assinalava o absurdo da hipótese de ser Smirdiakov o assassino. Sem esse envelope, se ele não tivesse ficado no chão como uma prova e o ladrão o tivesse levado, ninguém no mundo teria sabido de sua existência e de seu conteúdo, e por conseguinte, do roubo cometido pelo acusado. Assim, pela própria confissão da acusação, é unicamente esse pedaço de papel rasgado, munido de um sobrescrito, que serve para culpar de roubo o réu, senão ninguém teria sabido que houvera roubo e talvez que o dinheiro existisse. Ora, o simples fato de achar-se no chão esse pedaço de papel basta para provar que continha dinheiro e que o roubaram? Mas objeta-se, Smirdiakov viu-o no envelope. Quando o viu pela última vez? Eis o que eu pergunto.
Conversei com Smirdiakov. Disse-me tê-lo visto 2 dias antes do drama. Mas por que não supor, por exemplo, que o velho Fyodor Pavlovitch, trancado em seu quarto, na febril expectativa de sua bem-amada, teria à toa tirado e rasgado o envelope? Ela talvez não me acredite, mas quando eu lhe mostrar um maço de 30 cédulas, isto causará mais efeito, a água lhe virá à boca. E rasga o envelope, retira dele o dinheiro e atira-o no chão, sem temer naturalmente comprometer-se. Senhores jurados, não vale esta hipótese o mesmo que a outra? Que há nela de impossível? Mas neste caso a acusação de roubo cai por si mesma. Não havendo dinheiro, não há roubo. Pretende-se que um envelope encontrado no chão prova a existência do dinheiro. Não posso eu sustentar o contrário e dizer que ele estava caído vazio no soalho, precisamente porque aquele dinheiro tinha sido dele retirado previamente pelo seu próprio dono? Mas neste caso, onde foi parar o dinheiro? Não o encontraram por ocasião da busca? Em primeiro lugar, encontraram uma parte no seu cofrezinho. Depois pôde ele retirá-lo de manhã, ou mesmo na véspera, dispor dele, enviá-lo, mudar afinal completamente de ideia, sem julgar necessário dar disso parte a Smirdiakov. Ora, se esta hipótese é um tanto pouco verossímil, como se pode inculpar tão categoricamente o réu de assassinato seguido de roubo e afirmar que houve roubo? Entramos assim no domínio da novela. Para sustentar que uma coisa foi roubada, é preciso designar essa coisa, ou pelo menos provar irrefutavelmente que ela existiu. Ora, ninguém nem mesmo a viu. Recentemente, em Petersburgo, um rapaz de 18 anos, comerciante ambulante, entrou em pleno dia na casa de um cambista que ele matou a golpes de machado com uma audácia extraordinária, levando 1.500 rublos. Foi preso 5 horas depois. Encontrou-se em seu poder a soma inteira, menos 15 rublos já gastos. Além disso, o caixeiro da vítima, que se havia ausentado, indicou à polícia não só o montante do roubo, mas o valor e o número das cédulas e das moedas de ouro de que se compunha a soma. Foi tudo encontrado de posse do assassino, que fez, aliás, confissões completas. Ei, senhores jurados, o que chamo eu uma prova. O dinheiro está ali, pode-se tocá-lo, impossível negar-lhe a existência. Dá-se o mesmo no caso que nos ocupa. No entanto, a sorte de um homem está em jogo. Pois seja, dir-se-á, mas ele foi farrear naquela mesma noite e esbanjou dinheiro. E de onde provém os 1.500 rublos que foram encontrados em seu poder? Mas precisamente o fato de só terem encontrado 1.500 rublos, a metade da soma, prova que esse dinheiro não provinha talvez de modo algum do envelope. Calculando rigorosamente o tempo, estabeleceu o inquérito que o acusado, depois de ter visto as criadas, se dirigiu diretamente à casa do funcionário Pierre Kotin, pois não ficou só um instante, não tendo podido, pois, ocultar na cidade a metade dos 3.000 rublos. A acusação se baseia nisso para supor que o dinheiro está oculto em alguma parte na aldeia de Mokroe. Por que não nos subterrâneos do castelo de Udolfo, senhores? Não é isto uma suposição fantástica e romanesca? E notai. Basta afastar essa hipótese para que a acusação de roubo venha abaixo, porque que fim tiveram esses 1.500 rublos? Por meio de qual prodígio puderam desaparecer, se está demonstrado que o réu não foi a parte alguma? E é com semelhantes novelas que estamos prestes a destruir uma vida humana? No entanto, dir-se-á, não soube ele explicar a proveniência do dinheiro encontrado em seu poder. Aliás, cada qual sabe que ele não o tinha antes. Mas quem o sabia? O acusado explicou claramente de onde provinha o dinheiro, e se quiserdes, senhores jurados. Essa explicação é das mais verossímeis e concorda completamente com o caráter do réu. A acusação atém-se à sua própria novela. Um homem de vontade fraca, tendo aceito 3.000 rublos de sua noiva em condições humilhantes, não pôde, dizem, retirar a metade e guardá-la num amuleto. Pelo contrário, supondo-se que o houvesse feito, tê-lo-ia descosido cada 2 dias para dele retirar 100 rublos e nada teria restado ao fim de um mês. Deveis lembrar-vos de que tudo isso foi declarado num tom que não sofria objeção. Mas se as coisas se tivessem passado de outro modo e tivesseis criado outra personagem, foi bem o que aconteceu? Objetar-se-á, talvez. Testemunhas atestam que ele gastou de uma vez na aldeia de Mokroe os 3.000 rublos emprestados pela senhorita Vierkotseva. Por conseguinte, não pôde retirar-lhes a metade. Mas quais são essas testemunhas? Já se viu o crédito que merecem. Além do mais, um bolo na mão de outrem parece sempre maior. Nenhuma dessas testemunhas contou as cédulas. Todas as avaliaram de relance de olho. A testemunha Maximov chegou a declarar que o réu tinha 20.000 rublos.
Vede, senhores jurados, como a psicologia serve a duplo fim. Permite-me aplicar aqui a contrapartida. Veremos o que resultará disso. 1 mês antes do drama, 3.000 rublos foram confiados ao acusado pela senhorita Vierkotseva para enviá-los pelo correio, mas pode-se perguntar se foi em condições tão humilhantes como se proclamou ainda há pouco. O primeiro depoimento da senhorita Vierkotseva a este respeito era bem diferente. O segundo transpirava cólera, vingança, um ódio muito tempo dissimulado. Mas o simples fato de não ter a testemunha dito a verdade, por ocasião de sua primeira versão, dá-nos o direito de concluir que o mesmo aconteceu na segunda. A acusação respeitou essa novela, imitarei sua reserva. Todavia, permitir-me-ei observar que se uma pessoa tão pura e tão respeitável como a senhorita Vierkotseva se permite na audiência mudar de repente seu depoimento, no fim evidente de prejudicar o acusado, é também evidente que suas declarações estão maculadas de parcialidade. Negar-se-nos-ia o direito de concluir que uma mulher ávida de vingança pôde exagerar muitas coisas? Notadamente as condições humilhantes em que o dinheiro foi oferecido. Pelo contrário, esse oferecimento deve ter sido feito de uma maneira aceitável, sobretudo para um homem tão leviano quanto o nosso constituinte, que contava, aliás, receber em breve de seu pai os 3.000 rublos devidos pelo acerto de contas. Era aleatório, mas sua leviandade mesma o persuadia de que iria obter satisfação e poderia, por conseguinte, desonerar-se de sua dívida para com a senhorita Vierkotseva. Mas a acusação repele absolutamente a versão do amuleto. Esses sentimentos são incompatíveis com seu caráter. No entanto, falastes vós mesmo dos 2 abismos que Karamazov pôde contemplar ao mesmo tempo. Com efeito, sua natureza bifronte é capaz de deter-se no meio da devassidão mais desenfreada, se sofre uma outra influência. Essa outra influência é o amor, esse novo amor que se inflamou nele como a pólvora, e para o qual é preciso dinheiro, mais ainda que para fazer a farra com aquela mesma bem-amada. Se ela lhe disser, sou tua, não quero Fyodor Pavlovitch, ele a agarrará, levá-la-á para longe, com a condição de ter os meios para isso. Isto se passa antes do bródio. Karamazov não se pode dar conta disso? Eis o que o atormentava. Que há de inverossímil no ter ele reservado esse dinheiro para o que desse e viesse. Mas o tempo passa. Fyodor Pavlovitch não dá ao acusado os 3.000 rublos. Pelo contrário, corre o boato de que os destina precisamente para seduzir sua bem-amada. Se Fyodor Pavlovitch não me der nada, pensa ele, passarei por um ladrão aos olhos de Katarina Ivanovna. Assim nasce a ideia de ir depositar diante de Katarina Ivanovna aqueles 1.500 rublos que continua a trazer consigo no amuleto, dizendo, sou um miserável, mas não um ladrão. Eis, pois, uma dupla razão para conservar aquele dinheiro com a menina de seus olhos, em lugar de descoser o amuleto e dele retirar uma cédula após outra. Por que recusar ao acusado o sentimento da honra? Existe nele esse sentimento, mal compreendido talvez, muitas vezes errôneo, seja, mas real, levado até a paixão, provou-o ele. Mas a situação se complica. As torturas do ciúme atingem seu paroxismo, e essas 2 questões, sempre as mesmas, obsedam cada vez mais o cérebro enfebrecido do acusado. Se eu reembolsar Katarina Ivanovna, com que dinheiro levarei Grunchenka? Se embriagou, praticou loucuras e barulho nos botequins durante todo aquele mês, foi talvez precisamente porque estava cheio de amargura e sem força para suportar aquele estado de coisas. Essas 2 questões tornaram-se finalmente tão irritantes que o reduziram ao desespero. Mandara seu irmão, mais moço, pedir uma derradeira vez aqueles 3.000 rublos a seu pai, mas sem esperar a resposta, irrompeu em casa do velho e bateu-lhe diante de testemunhas. Depois disto, nada mais tinha a esperar. Naquela mesma noite, bate no alto do peito, precisamente no lugar daquele amuleto, e jura a seu irmão que tem um meio de apagar sua vergonha, mas que o manterá, porque se sente incapaz de recorrer a esse meio, sendo de caráter demasiado fraco. Por que recusa a acusação a acreditar no depoimento de Alexei Karamazov, tão sincero, tão espontâneo e plausível? Por que, ao contrário, impor a versão do dinheiro escondido numa fenda nos subterrâneos do castelo de Udolfo?
Na mesma noite da conversa com seu irmão, escreveu o acusado aquela carta fatal, base principal da inculpação de roubo. Pedirei dinheiro a todo mundo, e se mo recusarem, matarei meu pai e tirarei o dinheiro de sob o colchão, no envelope amarrado com uma fita cor-de-rosa, contanto que Ivan parta. Eis o programa completo do assassinato. Como não seria ele? Tudo se passou como ele o havia escrito, exclama a acusação. Mas em primeiro lugar é uma carta de bêbado, escrita sob o império de uma extrema irritação. Em seguida, não fala do envelope senão por informação de Smerdyakov, sem tê-lo ele próprio visto. Em terceiro, se bem que a carta exista, como provar que os fatos a ela correspondem? Encontrou o réu o envelope sob o travesseiro? Continha ele dinheiro mesmo? Aliás, era atrás do dinheiro que corria o acusado, lembrai-vos? Não correu como um louco para roubar, mas somente para saber onde estava aquela mulher que o fizera perder a cabeça. Por conseguinte, não de acordo com um plano para um roubo premeditado, mas de improviso, num acesso de ciúme furioso. Sim, mas depois do crime apoderou-se do dinheiro. Finalmente, matou. Sim ou não? Repilo com indignação a acusação de roubo. Só será possível se indicar exatamente o objeto do roubo. É um axioma. Mas está demonstrado que ele matou, mesmo sem roubar. Não seria isso também uma novela? 12. Não houve assassinato. Não vos esqueçais, senhores jurados, de que se trata da vida de um homem. A prudência se impõe. Até o presente a acusação hesitava em admitir a premeditação. Foi preciso para convencê-la aquela fatal carta de bêbado apresentada hoje ao tribunal. Isto se passou como ele o havia escrito. Mas repito-o, o acusado não correu à casa de seu pai senão para procurar sua amiga, saber onde ela estava. É um fato irrecusável. Se a tivesse encontrado em sua casa, longe de executar suas ameaças, não teria ido a parte alguma. Foi por acaso, de improviso, talvez sem se recordar de sua carta. Mas apoderou-se de um pilão, o qual, à vez de lembrar-vos, deu margem a considerações psicológicas. No entanto, vem-me ao espírito uma ideia bem simples. Se esse pilão, em lugar de encontrar-se a seu alcance, estivesse no armário, o acusado, não o vendo, teria partido sem arma, de mãos vazias, e não teria talvez matado ninguém. Como se pode concluir desse incidente a premeditação? Sim, mas proferiu nos botequins ameaças de morte contra seu pai, e 2 dias antes, na noite em que foi escrita essa carta de bêbado, estava calmo e brigou somente com um caixeiro, porque Karamazov não podia fazer de outro modo. A isto responderei que, se tivesse ele meditado em tal crime, segundo um plano traçado, teria certamente evitado essa briga e não teria talvez ido ao botequim, porque em semelhante caso a alma busca a calma e o isolamento, esforça-se por subtrair-se à atenção. Esquecei-me se puderdes, e isto não por cálculo somente, mas por instinto. Senhores jurados, a psicologia tem duplo fim e nós sabemos também compreendê-la. Quanto a essas ameaças vociferadas durante um mês nos botequins, ouvem-se muitos meninos disputar-se ou bêbados brigar ao sair do botequim. Eu te matarei, mas isso não vai mais longe. E essa carta fatal não foi também o produto da embriaguez e da cólera, o grito do bêbado que ameaça praticar uma desgraça? Por que não? Por que essa carta é fatal em lugar de ser ridícula? Por que foi encontrado assassinado o pai do réu? Por que uma testemunha viu no jardim o acusado armado que fugia, e foi ela mesma por ele abatida? Por conseguinte, tudo se passou como ele o havia escrito. Eis porque essa carta não é ridícula, mas fatal. Deus seja louvado, ei-nos chegados ao ponto crítico. Uma vez que estava no jardim, matou, pois. Toda a acusação se atém a estas palavras. Uma vez que e pois. E se este pois não tivesse fundamento, malgrado as aparências? Convenho que a concordância dos fatos, as coincidências, são bastante eloquentes. No entanto, considerai todos esses fatos isoladamente, sem vos deixar impressionar por seu conjunto. Por que, por exemplo, recusa a acusação absolutamente acreditar da veracidade do réu, quando declara ele ter se afastado da janela de seu pai? Lembrai-vos dos sarcasmos a respeito da deferência e dos sentimentos piedosos que o assassino teria de súbito experimentado. E se tivesse havido verdadeiramente aqui algo de semelhante, um sentimento de piedade, se não de deferência? Sem dúvida minha mãe rezava por mim então,
declara o réu no inquérito, e fugiu assim que verificou que a senhora Svietlova não estava em casa de seu pai. Mas não podia verificá-lo pela janela, objeta-nos a acusação. Por que não? A janela abriu-se aos sinais feitos pelo acusado. Fyodor Pavlovich pôde pronunciar uma palavra, deixar escapar um grito, revelando a ausência da senhora Svietlova. Por que ater-se absolutamente a uma hipótese surgida da nossa imaginação? Na realidade, há 1000 possibilidades escapando à observação do romancista mais sutil. Sim, mas Gregório viu a porta aberta, por conseguinte, o acusado entrou certamente na casa, matou, pois. Quanto a essa porta, senhores jurados, vede, não temos aqui, senão, o único testemunho de um indivíduo que se acha, aliás, num tal estado que... Mas seja, a porta estava aberta. Admitamos que as negativas do acusado sejam uma mentira, ditada por um sentimento de defesa bem natural.